Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 91. Meus amigos e eu nos vestimos e fomos para a carruagem dos monitores, com praticamente todos sendo os mesmos, exceto os do 5º ano que se juntaram como monitores, e apenas Cedric Diggory era um rosto realmente familiar. O resto eram praticamente todas as pessoas que notei na bolsa, mas que realmente não conheci. Cedric é muito ativo como ajudante e eu o ensinei mais de uma vez, por isso o conheço mais. Aceno com a cabeça para o adolescente bonito e então encaro os outros presentes. É bom ver todos novamente e dou as boas-vindas a todos os novos monitores que se juntam a nós este ano. Já conheci a maioria de vocês antes, seja no Exchange ou no Clube de Duelos, mas só por precaução, eu sou a Adam Bones. É um prazer trabalhar com todos vocês este ano. Eu digo como minhas falas de abertura. Como a maioria de vocês sabe, eu acredito na igualdade de todas as casas e que se deve julgar pelas ações e caráter em vez da casa. Mas eu também entendo o preconceito inerente cultivado pela divisão de alunos de Hogwarts. Então meu método de supervisão permanecerá o mesmo do ano passado. Algum favoritismo é esperado, mas eu também espero punição adequada quando for devido. Pequenos abusos de autoridade serão tolerados até certo ponto, mas métodos pesados resultarão em ação disciplinar. Além disso, tente ajudar os alunos a se sentirem bem em Hogwarts e ajude nossos colegas residentes a interagir pacificamente uns com os outros. Se tudo mais falhar e o conflito for iminente na sua opinião, organize um duelo para deixar os alunos resolverem seus problemas de forma controlada. Eu digo autoritariamente a todos os presentes. Todos eles ouvem seriamente porque, ao contrário do ano passado, todos sabem sobre uma fração das minhas habilidades como presidente do clube de duelos. Eu também cultivei prestígio entre os alunos, então até mesmo os membros da Casa Sonserina passaram a pelo menos reconhecer minhas habilidades. O preocupante é que recebi um aviso do diretor de que haverá alguns desafios desagradáveis envolvidos em ajudar a administrar os alunos este ano. Ele acredita que o Ministério pode impor alguns métodos duros para proteger os alunos de Sirius Black. Digo com a maior seriedade. Mas por que Black viria para Hogwarts? Perguntou Cedrico. Eles acreditam que Harry Potter seria um alvo. Eles veem Black como tendo uma obsessão extrema pelo garoto que derrotou seu antigo mestre. Então o Ministério tem quase certeza de que ele tentará alcançá-lo no lugar que todos sabem que ele passa a maior parte do ano. Eu respondo ao adolescente da Lufa-Lufa. Então, que tipo de medidas eles estão pensando em implementar? Você conhece a Eda? Perguntou James dessa vez, sentindo-se um pouco preocupado. O diretor não tinha nenhum aviso ou solicitação do Ministério quando enviou a carta, então tudo o que sabemos é que as discussões estavam em andamento dentro do Ministério. Eu pessoalmente espero que eles designem aurores ou pelo menos Hit Wizards, mas o gabinete atual tem cortado o financiamento e o recrutamento para esses cargos. Acho que a única pessoa a ter sido recrutada em muitos anos foi Tonks, que se formou há 2 anos. E eu realmente espero que eles não escolham a pior opção. Eu digo sombriamente. Qual é a pior opção, cara? Perguntou Christian, fazendo com que todos me olhassem com certo nervosismo com a minha resposta. Dementadores. Eu simplesmente respondo sem nenhuma emoção. Isso é loucura. O Ministério nunca deixaria dementadores perto da escola. Exclamou Percy. Essa é a pior escolha que posso pensar, Percy, e eu realmente não quero que eles a escolham. Respondo ao rapaz, acalmando um pouco. Bom, de qualquer forma eu quero que os alunos do 7º ano formem duplas com um aluno do 5º ano e mostrem a eles como patrulhar o trem corretamente. Os do 6º ano podem formar duplas e começar a qualquer momento. Eu instruí o grupo, encerrando a reunião. Então todos estavam patrulhando no momento. Eu estava com Thor enquanto andávamos pelos carrinhos. As pessoas tendiam a parar o que estavam fazendo e começavam a nos encarar com algum tipo de admiração devido à aura que exalamos juntos. Ela é a rainha da Sonserina. Incontestável, orgulhosa, mas, no final das contas, gentil. Ela é uma verdadeira nobre, enquanto eu sou uma pessoa avassaladora. Eu sei disso muito bem. Alta, forte, bonita, inteligente, boa índole e minha própria aura semelhante à de um rei devido às minhas partes de gato fênix e vampus. Isso faz com que as pessoas se comportem inconscientemente na nossa frente. Conforme a chuva caía do lado de fora do trem e nos aproximávamos de Hogwarts, começamos a diminuir a velocidade constantemente até que o trem parou completamente. Então as luzes que normalmente iluminavam o trem diminuíram até que finalmente se apagaram. A escuridão e nossa falta de movimento estavam causando pânico nos alunos, porque isso nunca tinha acontecido antes. Todos fiquem em suas cabines. Nós lidaremos com a situação e descobriremos o que está errado. Vocês serão informados adequadamente. Não corram por aí como galinhas sem cabeça e nos impeçam de entender o que aconteceu ou aumentem o caos. Tudo ficará bem. Eu gritei alto e com autoridade, fazendo com que todo lugar se acalmasse e nos deixasse trabalhar. Então a parte que eu estava esperando finalmente chegou. A temperatura começou a cair, enquanto as janelas molhadas lentamente ficavam cobertas de gelo. E um ser encapuzado pairando entrou no compartimento. Todos os alunos que o notaram ficaram quietos de medo da criatura. Eles sabem o que é. Um dementador. Eles realmente fizeram isso. Murmuro baixinho. Não podemos deixar que isso nem toque em um aluno. Essas abominações são reservadas para os piores criminosos. Como ousam deixá-los chegar perto de crianças? Cuspiu uma Vitória furiosa. Sim, quanto mais rápido isso for feito, melhor. Digo a ela enquanto me aproximo da criatura. A cada passo deixo minha verdadeira aura e poder crescerem e se manifestarem mais, logo aquecendo tudo no compartimento devido ao meu poder. Fiquei ali, a antítese do que era.
Eles são parasitas frios, escuros, malignos e corruptos, se alimentando da alegria e felicidade dos outros, deixando os cascas ocas cheias de nada além de vazio. Sou uma chama brilhante ao lado deles, quente, poderosa, cheia de luz, fortalecedora e protetora. E com meu poder zumbindo no ar e fazendo a criatura parar, levanto minha voz como se fosse um governante. Aquele que você está procurando não está aqui. Vá embora ou morra. Declaro sem espaço para oposição. Não há negociação. Não há debate. Não há escolha. Não há alternativa. Saia ou morra. Não foi embora. A criatura sente muitas emoções no trem, tanta coisa para se alimentar. Ela não pode abrir mão de tal banquete. Você fez sua escolha. Agora você está pronto. Eu decretei enquanto minha varinha era erguida e uma luz envolvente envolvia e aqueceu os corações de todos no trem. Com passos silenciosos, meu gato Vampus Patronus aparece e ataca o dementador na minha frente, fazendo soltar um uivo horrível de dor e falta de vontade enquanto desintegrava em nada. Enquanto isso, eu soltei pulsos de energia positiva para atacar todo e qualquer dementador dentro ou ao redor do trem. Uma morte como um aviso e isso como prova de poder. Olhei para os compartimentos agora silenciosos e anunciei em voz alta usando sonorus. Para todos os alunos, os dementadores foram empurrados para trás. Vamos retomar nossa jornada momentaneamente. Todos os monitores devem verificar cada aluno. Se alguém foi atacado por um dos dementadores, eles precisam receber um pouco de chocolate imediatamente e ser levados para Madame Pomfrey na nossa chegada. Receberemos uma explicação para essa situação ultrajante no castelo, tenho certeza, então, pelo menos por enquanto, tentem manter a calma. Ajudem os afetados. E preparem-se para nossa chegada a Hogwarts. Eu ordenei com autoridade. Você sabe que eu sempre adoro quando você se exibe. Sussurrou minha Tori. Vou mostrar algo diferente mais tarde. Mas por enquanto temos nossos deveres a cumprir. Sussurrei de volta para ela e comecei a trabalhar. Demorou um pouco para que todos os alunos fossem acomodados, mas com todos os monitores e alunos recebendo instruções claras e precisas, tudo estava indo melhor. O trem finalmente começou a se mover novamente e estávamos a caminho de Hogwarts. Depois de uma reunião de monitores em nosso vagão, eu entendi o que aconteceu em praticamente todas as partes do trem, me deixando dar um novo conjunto de ordens. Eu também disse que se alguém zomba de outro por suas reações ao ser atacado por um dementador, então eles devem ser bem-vindos e enfrentar um também. Durante o resto da viagem, cumpri meus deveres como monitor-chefe e deixei nosso novo professor Lupin cuidar de Harry. Logo chegamos ao castelo e os alunos finalmente puderam esquecer os eventos do trem enquanto aproveitavam a festa. Mas depois do dito banquete, Dumbledore explicou que os dementadores devem estar presentes do lado de fora do terreno da escola para caçar Sirius. Ele também declarou que eles receberam ordens específicas para não entrar no terreno da escola. E assim, com os corações complicados, os alunos foram enviados para seus dormitórios para descansar, se recuperar e se preparar para o início de um novo ano letivo. Depois de terminar as últimas tarefas, também voltei para o meu quarto e comecei a escrever minhas metas para o ano. Finalizar a ferramenta Dragonfire Containment. Esta é minha prioridade absoluta. Precisa ser feita até o fim do ano. Nenhum outro resultado será aceito. 2. Continue trabalhando em magias de maestria em charme e dada. Com todos os meus outros assuntos escolhidos para atingir uma maestria prontos para ir, com todos os projetos concluídos. Esses dois são os últimos. Eu já construí uma boa estrutura para as duas magias e com os dementadores presentes este ano, acredito que eles serão cobaias perfeitas. 3. Aumentar o treinamento de combate para meus amigos. Preciso que eles estejam pelo menos no nível de Auror Sênior antes do próximo ano para que estejam preparados. Christian é o mais próximo, precisando apenas adicionar mais magias e experiência, enquanto espera sua segunda maturidade. Vitória está apenas um passo atrás do cara devido aos seus instintos e experiência serem inferiores aos dele, mas ela será muito poderosa no futuro. E embora James seja o combatente mais fraco, ele também é o mais difícil de derrotar devido ao seu estilo de luta ser fortemente defensivo. Então preciso Polilos. 4. Certifique-se de que Sirius seja exonerado, mas Peter escape. Esse é meu objetivo para o cânone deste ano. Nos últimos 2 anos, não mexi muito nas coisas, mas não posso deixar de ajudar o cara e ajudar Harry ao mesmo tempo. O plano envolve reunir muitas evidências para que eles não possam negar que Pettigrew está vivo e que Sirius é inocente. Tenho algumas ideias sobre como atingir meu objetivo, mas preciso ter cuidado com o vira-tempo de Hermione e talvez precise usar o meu para neutralizar o dela. 5. Ensinar a todos que puder o feitiço do patrono este ano. Isso ajudará a manter os alunos seguros, ajudará nas notas de dada em Halls, aumentará o moral na escola e ajudará no futuro quando Voldemort os acolher. Com meus objetivos escritos, era hora de me preparar para os dias que viriam com uma boa noite de sono. Capítulo 92. O ano começou com uma atmosfera um pouco mais sombria em Hogwarts. Os alunos estavam obviamente sentindo o estresse de estar de volta às aulas e ter dever de casa, com isso em dobro para os alunos de Hall e Nelt. Mas a presença dos dementadores parecia trazer uma atmosfera de desamparo ao castelo. Então, para combater um pouco esse sentimento, enquanto treinava meu controle e resistência monstruosos, decidi deixar meu patrono voar para confortar os alunos mais impactados. Sua presença ajudou a aliviar os sentimentos terríveis que alguém poderia sentir devido aos muitos dementadores que cercavam a escola.
Este novo ano também trouxe mudanças na agenda do meu grupo, já que agora estávamos estudando para os exames NIEM do ano que vem. Christian obviamente manteve herbologia e trato das criaturas mágicas, mas também escolheu astronomia, feitiços, transfiguração e defesa contra as artes das trevas. Ele não pôde continuar poções por não atingir o requisito de Snape de aceitar apenas excelente para suas aulas de NIEM. Abandonou História da Magia o mais rápido possível por causa do tédio entorpecente que ele teve que suportar pelos últimos 5 anos, e a adivinhação era inútil para ele. Então ele também não continuou. James estava quase na mesma situação. Ele continuou com feitiços, aritmancia, runas antigas, transfiguração e defesa contra as artes das trevas, mas abandonou poções, herbologia e história da magia. Então, nenhum deles se qualificava tecnicamente como auror no futuro, mas ainda assim seriam capazes de desafiar qualquer um deles. Mas Tori foi impecável em seus exames. Ela obviamente continuou feitiços, transfiguração e poções para promover seus próprios objetivos, enquanto adicionava herbologia, defesa contra as artes das trevas, aritmancia e runas antigas. Ela só abandonou História da Magia porque era inútil para ela e eu poderia ensiná-la melhor, com muito menos falhas e tinha mais material que ela poderia ler se precisasse. Meu lado das coisas era praticamente o mesmo, eu só continuei nas aulas em que eu realmente obteria minhas maestrias. Então aritmancia, runas antigas, feitiços, GAT, herbologia, poções e transfiguração. Sim, até eu larguei História da Magia, já que eu já sabia mais do que o professor Fantasma, e melhor também. Então não havia mais sentido em perder tempo e tentar me distrair do tédio. Em uma nota lateral. Aparentemente eu acho que apenas a professora Amy Segonagal e o diretor estão cientes das minhas notas recordes por causa de alguns olhares que recebi dela. Mas ela simplesmente me tratou imparcialmente como antes. Isso significa que eu poderia continuar como de costume, mesmo que eles não pudessem realmente me ensinar nada. Suas palestras e experiências me permitem obter novos insights sobre os assuntos e acender ideias em minha mente. Essa é uma das razões pelas quais escolhi não me formar mais cedo com minhas notas. Os outros são meus amigos e os eventos do próximo ano. O Exchange abriu como fazia todos os anos agora e conseguiu se tornar uma espécie de visão estabelecida em Hogwarts. Fiquei muito orgulhoso de ter criado esse tipo de lugar, onde todos são bem-vindos para participar e aprender. Ninguém tentou mais impedir devido à total justiça para qualquer um que desejasse entrar e melhorar. O único problema é que deixarei Hogwarts no ano que vem e não quero que o Exchange seja apenas um produto do meu tempo em Hogwarts. Quero que ele esteja lá para ajudar os alunos muito depois de eu sair. Então comecei a procurar um sucessor, com alguém em mente para o trabalho, Cedric Diggory. Ele é inteligente, gentil e praticamente imparcial. Ele é de longe o melhor candidato para assumir e administrar o Exchange. E falando honestamente, não é como se ele fosse morrer mais. Quer dizer, mesmo se eu não precisasse participar, duvido que ele seria considerado um candidato melhor do que qualquer um dos meus amigos. Então não estou particularmente preocupado com o cara morrendo no ano que vem. Com meu candidato número 1 escolhido, decidi abordar o cara. Ele estava conversando com alguns amigos no pátio, relaxando entre as aulas. Olá Cedric, eu gostaria de falar com você em particular um pouco, se estiver tudo bem para você. Eu pedi educadamente a ele. Minha chegada repentina fez todo mundo congelar. Eu? Como assim? Ele perguntou muito surpreso. É compreensível porque eu realmente não interajo com as pessoas, a menos que seja durante as aulas ou minhas atividades extracurriculares. Tenho uma oferta para você. Respondo, fazendo o adolescente me olhar seriamente. Tudo bem então. Vocês vão na frente. Ele assentiu e contou ao seu grupo de amigos. Fomos até a bolsa em busca de privacidade, garantindo que ninguém pudesse ouvir. Então, o que foi, Aedan? Isso realmente não é do seu feitio. Perguntou um curioso Cedric. O que você acha da troca, Cedric? Eu simplesmente pergunto de volta. É um conceito realmente maravilhoso e Hogwarts precisava de um lugar onde nossos alunos pudessem se misturar adequadamente. Também ajuda muitas pessoas e promove trabalho duro e esforço, então acho que é brilhante. Ele respondeu honestamente e com um sorriso no rosto. Sim, eu realmente queria ajudar os outros, mas estou preocupada com isso agora. Eu digo com um suspiro. O que há de errado? Alguém está tentando desligá-lo? Ele perguntou sério. Não, nada disso. Obrigada por se importar, mas estou preocupada com o futuro dele. Respondo com uma risada. O que você quer dizer? Ele perguntou confuso. Ano que vem será meu último Cedrico, e estou preocupado com o que vai acontecer depois que eu e meus amigos deixarmos Hogwarts. Esclareci para o adolescente. Ok, então qual é o seu plano? E por que falar comigo sobre isso? Ele percebeu e perguntou. Simplesmente porque quero preparar alguém para assumir e manter os ideais da bolsa. Digo enquanto olho diretamente em seus olhos. Você quer um sucessor? Espere um segundo. Você acha que sou eu? Ele entendeu em choque total. Não consigo pensar em ninguém melhor que Cedric. Gentil, inteligente, habilidoso, trabalhador e imparcial. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu adoraria que os alunos fossem. E eu sempre prestei atenção aos acontecimentos nesta sala. Então eu sei como você é aqui, pelo menos. E isso é o suficiente para mim. Eu explico com um sorriso. Mas eu não sou nem de longe tão inteligente quanto você ou tão forte quanto você. E não tenho a mesma sensação de confiança que você exala. Ele tentou negar. É compreensível estar preocupado. Eu sou demais para acompanhar. Veja, isso não importa para mim. Eu não quero que você se torne eu. Eu queria alguém com notas boas o suficiente, habilidoso o suficiente em magia e gentil o suficiente para ajudar os outros. Esses são meus requisitos para supervisionar este lugar. Eu quero alguém que possa deixar o espírito deste lugar continuar depois que eu for embora, não me substituir. Eu digo honestamente para o adolescente, fazendo pensar seriamente sobre minha resposta.
Posso pensar sobre isso? Ele perguntou, incapaz de tomar uma decisão no momento. Claro, Cedric. Mas não se pressione tanto. Você é meu favorito para a posição, sem dúvida, mas também tenho outras opções em mente se decidir que é demais para você. Para mim, é bom que esteja hesitando. Significa que está dando a devida consideração. Respondo gentilmente. Obrigado. Ele disse com um pequeno aceno de cabeça e saiu para pensar na minha resposta. Com essa discussão feita, comecei a trabalhar em alguns outros projetos. Um deles era começar meus amigos em seus caminhos para se tornarem animagos. Agora todos eles tinham uma folha de mandrágora presa no céu da boca, permitindo que experimentassem a sensação estranha e começaram a cantar todas as manhãs e noites. Também comecei a empurrá-los mais para o treinamento de combate e usar magias mais modificadas. Não estou indo tão longe quanto posso, mas este é o nível em que eles sentem grande pressão, mas ainda é administrável. É o nível certo para estimular o crescimento. E eles finalmente começaram a aprender a oclumência adequada. Tori já tinha defesas devido à sua família, mas elas não eram nada de especial, então eu a ajudei a refazê-las adequadamente. O clube de duelos estava indo bem, e este ano Ron finalmente pôde se juntar a mim. Sua condição física estava muito melhor do que quando ele começou a seguir meu guia, e ele parece ter continuado se esforçando durante o intervalo, o que me deixou feliz por ele ter feito isso. Então, como presidente do clube, comecei a dar boas-vindas a todos. Bem-vindos, todos, ao nosso clube de duelos. A maioria de vocês eu conheço do ano passado, mas para nossos novos membros e calouros, eu sou a Eden Bones, professor Flitwick, e eu fundamos este clube para ajudar os alunos a aprender a nobre arte do duelo. Temos regras rígidas sobre como se comportar dentro e fora do clube. Se alguém acredita que essas regras são feitas para serem ignoradas, você será rudemente acordado. Eu digo seriamente enquanto falo. Não queremos que as pessoas acreditem que podem simplesmente ignorar as condições que devem manter como membros. Este ano será um pouco diferente do último por uma razão principal. Estarei procurando a futura liderança do clube entre os presentes. O próximo ano será meu último e desejo deixar este clube nas mãos certas. Portanto, estarei observando todos os seus espíritos, trabalho duro, habilidades, aprimoramento pessoal e caráter. Anunciarei minha decisão no final do ano e os treinarei pessoalmente no ano que vem. Isso é tudo. Anúncio, causando uma onda de rumores e possibilidades se espalhando pelo castelo, enquanto eles tentam adivinhar quem pode ser. Também anunciei uma aula especial para este ano devido à presença de dementadores e aos perigos óbvios que eles representam para o corpo estudantil. Em vez da revisão que serviu para neutralizar a aula de merda de Lockhart, eu agora daria aulas de patrono. Qualquer um que queira aprender este difícil feitiço é mais do que bem-vindo para participar, e como não é um feitiço destrutivo, pode ser praticado até cair. Uma semana depois que meus anúncios começaram a circular pelo castelo, Cedric veio me encontrar quando eu estava fechando a bolsa um dia. A Eden, tomei minha decisão. Ele me disse com um olhar de pura determinação. Ah? Levantei minha sobrancelha enquanto olhava para ele. Sim, eu farei isso. Serei seu sucessor e manterei a bolsa funcionando. Ele disse sério. Obrigado, Cedric. E você não precisa se preocupar, eu vou avisar a todos e te treinar pelos próximos 2 anos para que você se sinta mais confiante. Eu conforto com um sorriso gentil. Tudo bem. Aguardo ansiosamente. Ele assente e depois de nossa pequena conversa, seguimos para o salão principal para comer. Capítulo 93. Com o passar do tempo e todos tendo aulas adequadas, foi nessa época que os alunos do 3º ano começaram suas disciplinas eletivas. No dia em que o trato das criaturas mágicas seria realizado para o 3º ano, decidi seguir Vitória até a enfermaria. Justifiquei dizendo que sabia que Hagrid estava muito animado para seguir seu sonho de ser o professor da turma, então ele iria mostrar a eles hipogrifos. O que poderia não acabar bem, e uma razão não dita que deixei ela saber através dos meus olhos. Agora, os hipogrifos são ótimos. O único problema é um exibicionista preguiçoso e mimado, que não aguenta quando o Harry faz algo remotamente melhor do que ele. E em vez de melhorar e mostrar-se melhor por meio de realizações, ele apenas tenta sabotar, imitar ou menosprezar qualquer coisa que Harry faça. Então, quando vi um Harry muito feliz voando pelo terreno da escola e sobrevoando o Lago Negro, eu sabia que estava quase na hora. E 10 minutos depois, um Hagrid apressado carregando a cadela gemendo conhecida como Draco Malfoy entrou. Agora eu gosto de dar uma chance a todos, mas ele nem tenta mudar. Ele está tão obcecado em ser melhor que Harry porque foi rejeitado no 1º ano que então se cega para qualquer oportunidade de realmente se tornar melhor que ele. Eu convidei várias vezes para o exchange e contei a ele quando o clube estava recrutando pessoas. Mas ele rejeita rigidamente o primeiro por não conseguir ser um idiota com o chefe, e apenas espera ter uma vaga guardada para ele no clube. Meu Deus, Hagrid, o que aconteceu? Perguntou uma severa Madame Pomfrey. Draco chegou muito perto de Bicuço. O ofendeu muito e foi espancado. Você vai consertá-lo, certo? Ele explicou e perguntou nervosamente. Claro, deitem-no na cama. Todos os outros saiam. Ela ordenou rapidamente, forçando as groupies de Draco a saírem. Hagrid, não se preocupe. Honestamente falando, todos nós sabemos o quão ciumento e mesquinho o garoto é. Se alguma coisa acontecer, eu te ajudo e está em uma classe com riscos, então seu trabalho está protegido de idiotas. A menos que eles sejam realmente aleijados ou mortos, ok. Mas talvez fique com coisas em torno do nível unicórnio para o 3º ano. Eles são legais e nós temos muitos. Eu tento confortar o meio gigante. Você acha? Eu só queria fazer um bom trabalho. É meu sonho, sabia? Ele respondeu nervosamente. Eu conheço Hagrid. Que tal isso? Eu e Christian podemos ajudar você a planejar algumas criaturas interessantes para exibir todo ano. Você sabe muito sobre muitos, então foque nisso. Só preciso aprender que as crianças são muito mais delicadas do que você, tudo bem. Eu digo enquanto dou um tapinha em suas costas.
Tudo bem, obrigado a Edan. Ele assentiu agradecido. Tudo bem, agora vá. Nós cuidamos disso, mas você tem uma aula esperando por você, professor. Eu digo para animá-lo um pouco. Depois que ele saiu, pude ouvir Madame Pomfrey repreendendo o garoto. Oh, fique quieto, Sr. Malfoy. Muitas pessoas vêm aqui com resultados piores de brincadeiras do que esse pequeno arranhão. Ela disse severamente. Fique quieto e pare de ser o filhinho da mamãe, seu idiota. Ou eu vou te estupidificar para que possamos trabalhar. Disse friamente minha adorável Tori. Ele imediatamente se calou com medo das duas mulheres. Madame Pomfrey, porque ela não dá a mínima para quem você saiu rastejando. E Tori se estabeleceu firmemente na Sonserina por força e habilidade. Foi um corte de tamanho médio, mas esse é, na verdade, o resultado mais leve possível que já ouvi falar para irritar um hipogrifo. Buckbeak pegou principalmente as roupas das crianças e apenas a ponta de suas garras alcançou o garoto, então todo esse gemido foi bem patético. Bem, agora eu sei porque você nunca entrou para o clube de duelos Draco. Se esse arranhão for tudo o que for preciso para te tirar de ação, então você não vai durar muito e eu me preocupo muito com a reação do seu pai. Ele pode tentar fechar o nosso clube por não tratar seu garotinho como o príncipe especial que ele é. Eu disse a ele com um sorriso gentil e uma voz carinhosa, fazendo Tori reprimir uma risada e Pope suprimir um sorriso. Draco, por outro lado, tinha uma expressão humilhada. Ele queria entrar no clube, mas as vagas já estavam preenchidas. Ele também tentou intimidar ou subornar as pessoas para que dessem suas vagas, mas foi pego e perdeu 40 pontos para sua casa. Isso pôs fim às suas ações muito rapidamente. E agora ele está sendo ridicularizado por suas ações. Depois que ele foi consertado pelas duas mulheres e eu mesmo verifiquei os ferimentos, ele estava livre para ir. Não havia venenos ou infecções, nenhuma poção usada, nenhuma maldição ou magia negra, então apenas consertar seu braço foi o suficiente. Mas então, o pequeno idiota apareceu cercado por pessoas cuidando dele com o braço envolto em olhar e em uma tipóia. Isso significa que o menino pegou as coisas sozinho e fez a tipóia sem ninguém saber, só para chamar a atenção e se sentir especial. Foi honestamente patético de assistir. Embora a Vitória realmente quisesse dar uma surra no garoto, ela também sabia quando se conter. Isso era principalmente porque ele não estava realmente machucando ninguém agora, apenas sendo patético. Então nós espalhamos a notícia pelas outras 3 casas sobre como seu ferimento realmente era, fazendo as pessoas quase rirem alto do garoto e olhando para sua atuação com ridículo disfarçado. Aparentemente Draco pensou que isso significava que as pessoas estavam prestando mais atenção nele e acreditavam nele, então ele fingiu muito. Em outro tópico, porém, todos estavam felizes por ter o bom professor Lupin ensinando Dada, pois ele finalmente era um professor competente com um profundo entendimento do assunto. Algumas pessoas estavam até comparando minha revisão do ano passado com suas aulas. A única diferença era que eu simplesmente não tinha tempo para passar por tudo para cada nota individual no tempo que eu tinha. Um dia decidi ficar para trás e conversar com um homem esfarrapado. Olá, professor. Você tem algum tempo para conversar? Perguntei educadamente. Ele era como a representação cinematográfica do homem, mas suas vestes eram mais surradas. Seu cabelo castanho claro apresentava alguns fios grisalhos. Embora ele fosse jovem demais para isso, e ele sempre parecia doente e exausto, pois eram sintomas de um lobisomem. Senhor Bones, isso é uma surpresa. Você não me parece um homem que tenha perguntas para mim. Então, o que você precisa? Ele perguntou em troca com um sorriso cansado, mas feliz. Bem, honestamente estou aqui para perguntar como você está. Todo o seu comportamento grita que você não está se sentindo bem. Então, embora você seja um verdadeiro especialista na área em que ensina, isso me preocupa. Eu digo com preocupação na minha voz. Ah, não precisa se preocupar com isso. Uma doença antiga é tudo. Eu a tenho sob controle. Ele diz com uma risada da minha preocupação. É verdade que pode ser controlado. O professor Snape está ajudando você corretamente? Sei que você e ele têm uma história? Perguntei gentilmente. Mas essas 2 perguntas o fizeram pular imediatamente. Como você? O que você sabe? Ele perguntou muito cauteloso agora. Eu apenas aceno minha varinha para fechar a porta e lanço um feitiço abafador no quarto. Esse nível pareceu surpreender um homem. Por favor, não pense que eu quero lhe fazer mal, professor. Mas para a primeira pergunta, é um prazer conhecer o Sr. Moone dos Marauders. Eu digo com um pequeno sorriso. Ah, você encontrou um mapa. Você o tem? É uma ferramenta muito perigosa nas mãos de algumas pessoas. Ele disse com grande surpresa, mas também seriedade. Sim, o Sr. Padfoe está solto no momento, mas não estou preocupado com ele. Digo com um sorriso calmo. Então você também sabe disso. Por que não contou a ninguém? Ele perguntou com um suspiro, mas com curiosidade. Mesmo motivo pelo qual você nunca contou a ninguém que o homem era um animago. Eu simplesmente respondi. Você realmente é tão impressionante quanto o diretor disse. Comentou o impressionado professor. Obrigada, professor Lupin. Digo com uma risada. Mas você vai entregar? Eu sei que Dumbledore disse que confia muito em você, mas isso é sobre a segurança de Harry. Ele então perguntou com toda a seriedade. Infelizmente, eu passei para pessoas que realmente viveriam de acordo com o espírito de travessura do seu grupo, e eu não sei se elas ainda têm. Eu respondi honestamente. Não contando a ele sobre minha cópia, ninguém pode usá-la, exceto eu, e eu fiz algumas para todos no meu grupo também. Isso é lamentável. Mas ainda preciso lhe fazer outra pergunta. O que mais você sabe sobre mim? Ele perguntou, mas dessa vez havia timidez e medo em seu comportamento. Nós 2 sabemos. Por que você pergunta? Ele responde suavemente. Então você sabe. O que vai fazer? Espalhar isso pelo castelo e me expulsar? Ou isso é chantagem? Qual é seu objetivo em contar? Perguntou um Lupin agora muito fraco de espírito. Você realmente não sabe, não é? Onde você estava se escondendo que não sabia de mudanças tão grandes? Eu perguntei em resposta com uma voz muito suave. O que eu não sei?
Ele questionou, parecendo derrotado. A família Bones é provavelmente a maior empregadora de lobisomens do mundo. Eles estão envolvidos em cada etapa da fabricação dos produtos vendidos na Bones Works, exceto os livros e metais goblins, de qualquer forma. Eu explico gentilmente. O quê? Mas e a legislação anti-lobisomem? E o registro? Ele perguntou incrédulo. Todos eles concordaram em ser registrados sob seu termo de emprego, e nós fornecemos a eles trabalho estável, dormitórios, comida, pagamento e uma nova poção Wolfsbane que eu melhorei e publiquei a receita no meu novo livro. Temos praticamente todos os lobisomens que estão dispostos a fazer trabalho honesto conosco no momento. Eu explico ao homem abalado. Eu não sabia, mas isso ainda não explica porque vocês ainda os têm com a nova legislação. Ele tentou entender. Por que eu deveria me importar com o que a vadia mais intolerante do mundo bruxo tenta fazer? Nossos contratos protegem nossos funcionários pelos próximos 10 anos. Contanto que eles não quebrem nenhum dos nossos acordos, eles estarão totalmente protegidos como nossos funcionários. Além disso, honestamente, eu poderia desmantelar essa parte da legislação em cerca de uma semana. Mas eu preciso ser o Lord Bones para fazer isso sem implicar minha tia e forçá-la a enfrentar o amigo de foda do ministro. Eu digo orgulhosa e cruelmente. O professor apenas olha para mim em choque. Só vim perguntar por que a receita que eu coloquei melhora o custo da poção. A dificuldade de produção é reduzida, e leva menos tempo para ser eficaz, sendo necessário tomar apenas 2 doses para fazer efeito. Isso não é para debate. Funcionou para mais de 1000 lobisomens de toda a Europa nos últimos 3 anos e sem um único incidente. Informo o homem seriamente. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer, principalmente porque seu queixo tentava bater no chão. É só preciso comprar poções além de poções, virar para a página 37 e pronto. Nova Wolfsbane. Cada receita também foi certificada. Eu digo orgulhosamente. Você realmente é como Dumbledore disse, insondável. Suspirou o homem com um sorriso no rosto. Mas obrigado por me avisar. Vou informar Severus. Ele provavelmente não queria comprar um livro de estudante, mas se o que você disse é verdade, acho que ele vai querer agora. Ele acrescentou um pouco divertido com o pensamento de Severus sendo superado por um estudante. Sem problemas, professor. Espero que ajude. Você é um professor muito bom e sua situação é mais do que administrável. Respondo gentilmente. Sim. Agora, se é só isso, parece que tem uma necessidade urgente de visitar nosso mestre de poções. Ele disse com um sorriso no rosto agora. Claro, senhor. Boa sorte. Eu simplesmente respondi com um sorriso cúmplice e fui embora. Mas quando saí, ouvi um rumor perturbador de que Lúcio Malfoy veio e está exigindo a cabeça da fera que quase matou seu filho. Aquela vadiazinha. Murmurei baixinho enquanto minha força se esvaía um pouco. Capítulo 94. Quando ouvi a notícia, fui imediatamente para a cabana de Hagrid. Aparentemente cheguei um pouco depois do trio dourado, pois eles estavam tentando fazer com que o Hagrid bêbado se abrisse. Edan, o que você está fazendo aqui? Disse Hermione ao me notar primeiro, fazendo os meninos se virarem surpresos. Desculpe, perguntas em breve. Eu disse com um pequeno sorriso nos lábios, então voltei minha atenção para a porta. Hagrid, eu disse para você me avisar se o filhinho do papai causasse algum problema e que eu lidaria com isso. Então, se você não abrir essa maldita porta, eu vou quebrá-la e arrastá-lo para fora para conversar depois que eu jogar água fria na sua cabeça. Eu gritei para o homem dentro da casa, atordoando completamente o trio. Vocês vão fazer o quê? Questionaram Rony e Harry enquanto Hermione apresentava problemas ao ver que era basicamente seu ídolo agindo como um tipo de hooligan. Vou te dar até a contagem de 3. 1, 2, 3. Eu estava contando quando a porta se abriu e imediatamente peguei uma poção da minha bolsa, destampei e o forcei a beber, fazendo-a voar para sua boca e fazendo o recipiente desaparecer, enquanto deixava o líquido sob meu controle para forçá-lo garganta abaixo, deixando-o muito surpreso e tossindo assim que acabou. Edan, o que você fez? Exclamou preocupado Harry. Não vou lidar com o meio gigante desperdiçado de novo, mesmo que ele seja meu amigo. Isso vai deixá-lo sóbrio rapidinho. Eu digo ao trio que está tentando acompanhar os eventos, enquanto Hagrid está sentindo os efeitos da poção. Tem que ser extra forte para funcionar no homem, então não é uma experiência agradável. Então o que você está fazendo aqui? Perguntou Ron. Eu era uma das pessoas responsáveis por verificar o pequeno arranhão do Draco, e eu disse ao Hagrid que se o príncipe fosse causar problemas com o pai dele eu lidaria com isso. Mas o cara simplesmente se fecha e começa a beber. Então é isso que ele ganha por não confiar em mim para lidar com isso. Eu digo com um pequeno bufo no final, enquanto os 3 entendem por que eu estava agindo daquele jeito. Por que você enfiou essa coisa horrível goela abaixo? Reclamou Hagrid. Punição por não deixar seu amigo te ajudar. Agora me venda o Bookbeak imediatamente. Eu basicamente ordenei. O quê? Todos os outros gritaram em extrema confusão. Me venda o bicuço e eu poderei usar brechas para protegê-lo, mas ele deve estar em minha posse. Você será designado como zelador dele e terá minha permissão para usá-lo em suas aulas, portanto, me tornando o único responsável por quaisquer problemas que ocorram porque eu sou o dono. Eu explico, deixando os caras em branco, mas a garota esperta entendeu. Isso é brilhante. Você está usando leis para proteger nobres e suas propriedades contra um nobre tentando confiscá-las, exclamou nossa Hermione. Sim, agora assine isso. Eu fiz isso assim que ouvi sobre o incidente. É um contrato datado do dia em que aconteceu, indicando que um hipogrifo, conhecido como bicuço, domesticado e treinado por um tal de Rubeus Hagrid, foi a compra do herdeiro Aedan Michel Bones. Tudo o que você precisa fazer é assinar, eu te dou o dinheiro e posso esmagar Lucius em seu próprio jogo idiota. Eu explico ao meio gigante, que está lendo o papel em descrença. Isso é brilhante. Harry exclamou surpreso.
Você deveria procurar suas próprias coisas também, Harry, porque acho que você esqueceu que eu lhe disse que você era o último herdeiro de uma antiga família nobre. Talvez você queira verificar isso na próxima vez que estiver em Gringotts. Vamos usar um monte de leis se você souber como brincar com elas. Eu digo ao agora adolescente Harry. Então Hagrid começou a chorar, surpreendendo até a mim. Hagrid, você está bem? Hermione perguntou cuidadosamente. Você é igual ao Dumbledore. Você me ajuda mesmo quando eu cometo um erro. Ele disse enquanto chorava muito. Hagrid, isso não é culpa sua. Você tentou fazer os alunos se interessarem e mostrou um bom exemplo através de Harry. Mas um professor só pode fazer muito por um mau aluno às vezes. Tentei confortar o homem dizendo isso. Ele está certo, Hagrid. Malfoy é um idiota. Todos nós sabemos disso. Quero dizer, quem simplesmente corre até um hipogrifo? Honestamente. Concordou Ron, dizendo algo realmente útil dessa vez. Sim, e a tia de Aedan é a chefe do DMLE. Ele conhece as leis quase de cabo a rabo por ter estudado com ela. Ele vencerá Lucius em qualquer caso judicial. Harry acrescentou, já que ele aprendeu mais do que um pouco sobre nosso corpo governante por ter ficado na minha casa. Então o que está esperando por Hagrid? Assine o papel. Hermione lembrou animadamente. Certo, certo. E aí sim vá. Assinei seu contrato, Aedan. Então, Bicuço vai ficar bem? Ele perguntou esperançoso. Sim, Bicuço vai ficar bem, Hagrid. E você também. Eu o tranquilizei com um sorriso brilhante enquanto meu plano de brincar com Lucius novamente estava tomando forma. Obrigado, Aedan. Disse Hagrid sinceramente. Sem problemas, Hagrid. Somos amigos e eu disse que ajudaria com isso. De jeito nenhum vou deixar o idiota executar uma criatura tão linda. Eu digo com um sorriso. Agora vamos preparar um plano de aula adequado para todos. Vai ser interessante, mas apropriado. É a primeira vez de quase todo mundo lidando com criaturas. Então você tem que começar com algumas criaturas menores e mais fofas e se desenvolver até as armas grandes, certo? Eu digo com um sorriso energético. Então, com a ajuda de Hermione, ainda levando em conta a opinião de Hagrid, conseguimos ter um bom esboço de como o semestre pode ser. Temos um plano concreto para os próximos 2 meses pelo menos, e Hagrid concordou em passar oportunidades interessantes para mim, Christian ou Hermione, para que ele não se empolgue demais e prejudique muito sua reputação como professor. Eu também disse a ele que não tem problema cometer erros, mas você tem que evitar repeti-los. Ele tem que levar em conta um pouco do que os alunos dizem e martelar o que eles precisam saber, mesmo que reclamem. Isso é especialmente importante perto de criaturas mágicas. Você precisa saber exatamente o que está fazendo perto delas, porque todas elas têm maneiras de se defender e machucar os outros. Exceto pelo poderoso Flobbervor, eu acho. Então, com isso feito, comecei a preparar tudo para esmagar Lucius e virar o jogo contra o homem completamente. Então, peguei o relatório de incidente de Draco de Hagrid e Madame Pomfrey. Coloquei meus olhos e ouvidos para monitorar as atividades de Lucius para pegar qualquer e todas as evidências de seu suborno e ou chantagem novamente. Então também pedi a Christian para ver se o Sr. Scamander poderia ajudar de alguma forma. Ele é um bruxo famoso, mas zoologista de renome mundial e tem uma queda por hipogrifos devido a sua mãe aparentemente ter sido uma criadora. Também notifiquei minha tia sobre meu pequeno plano de assediar a cobra Malfoy, e ela ficou bem animada ao ver seu sobrinho foder o homem. Eu amo minha tia. Depois desse incidente, algo interessante aconteceu. Um evento canônico. Uma visita a Hogsmeade foi marcada para o dia de Halloween. Vitória fez o nosso de sempre enquanto desaparecíamos e aproveitávamos nosso raro tempo juntos. Às vezes, ter magia torna as coisas muito convenientes. Harry não pôde vir, é claro. E acho que a razão pela qual Dumbledore nunca mencionou o fato de que ele poderia assinar o formulário de Harry foi porque ele queria que ele passasse um tempo com Remus. Isso o deixou aprender sobre seus pais, como eles eram na escola, e ele estava lhe ensinando como lutar contra dementadores como Cânone. Então, embora Harry se sinta excluído, é melhor para ele experimentar isso, e ajudou a apaziguar a culpa que Remus sentia devido ao passado. Mas o evento que mencionei não foi esse. Depois que o banquete infundido com abóbora terminou, todos retornaram aos seus dormitórios. Mas agora era impossível abrir o dormitório da Grifinória porque a mulher gorda havia sido atacada e fugido. E Sirius Black foi o responsável. Agora isso é esperado e não esperado. O homem deveria ser mais racional sobre o que fazer com Peter agora. Eu apontei tudo que sua decisão afetaria. Mas parece que sua lealdade aos Potters e seu desejo de vingança o estão tornando irracional em sua perseguição ao rato. Até onde eu sei, ele deveria estar se escondendo na Casa dos Gritos durante o ano, já que ninguém chega perto do suposto local mais assombrado da Grã-Bretanha. Acho que vou me apresentar mais tarde. Eu pensei comigo mesmo depois do evento. Todo o castelo foi imediatamente colocado em alerta. Professores, Penélope e eu fomos colocados em duplas para procurar o homem no castelo, mas ele desapareceu tão silenciosamente quanto apareceu. Os alunos foram colocados no salão principal para sua segurança esta noite, com tudo providenciado para que pudessem pelo menos dormir. Dumbledore fez sinal para que eu me juntasse a ele e seus professores de confiança, McGonagall, Snape e Lupin. Por que Bones está participando, diretor? Perguntou Snape com desdém. Porque a percepção e a inteligência de Aedan são mais do que maravilhosas, como pode ser atestado por mim e Remus. Respondeu Dumbledore com um sorriso calmo. O garoto não sabe nada da situação. Como ele poderia? É antes da hora dele. Discorda o mestre de poções. Eu lhe asseguro, Severus, que ele parece saber bastante sobre os assuntos do passado. Respondeu Remus com um sorriso. E do presente. Ele então insinuou. HMPH. Todos nós sabemos quem fez isso. Você tem certeza, Albus?
O Sr. Bones ainda é um estudante, mesmo com suas notas? Perguntou uma preocupada MC Gonagal. Ele é mais do que páreo para qualquer professor da escola Minerva e tivemos muitas conversas esclarecedoras durante seu tempo em nossa escola. Ele respondeu jovialmente com seus olhos brilhando um pouco mais. Eu sei o suficiente. Por exemplo, professor Snape, o que você está achando do meu livro sobre poções? Eu acho que é bem bacana. Eu perguntei com um sorriso diabólico. Ele apenas me olhou feio em resposta. Eu li seus livros também, Aedan, e eles são simplesmente brilhantes. Estou muito feliz que um aluno assim esteja em nossa escola. Elogiou o diretor. Muito obrigado, senhor. Eles são a compilação dos meus fundamentos. E espero que eles possam ajudar outros a construírem os seus próprios. Mas vamos discutir o que você queria? Agradeci e tentei retornar a conversa para algo mais produtivo. O Sr. Bones está certo. Como Black conseguiu entrar no castelo sem ser detectado? Ele até escapou de Azkaban, mas mesmo com os dementadores ele conseguiu passar. Então como? Perguntou Minerva muito séria. Talvez alguém o tenha ajudado de dentro? Um velho amigo, talvez. Snape insinuou nada sutilmente. Espero que nenhum professor desta escola ajudaria o homem a entrar no castelo para machucar um aluno chamado Severus. O diretor disse enquanto negava o golpe de Snape em Remus. Não somos amigos há muito tempo, Severus, como você bem sabe. Mas obrigado pela sua confiança, diretor. Respondeu Lupin aos dois homens. Qual é a sua opinião, Aedan? Então perguntou Dumbledore com um olhar de expectativa enquanto os três professores voltavam sua atenção para mim. Black não é bobo. Eu pesquisei sobre ele depois de sua fuga e encontrei evidências mostrando sua inteligência. Ele também é atormentado por ser incapaz de controlar suas emoções, dificultando suas habilidades. Mas ele é um ex-aluno de Hogwarts. Ele sabe que hoje é Halloween e que, como todo ano, temos o banquete. Então ele escolheu o momento perfeito para entrar furtivamente. Enquanto tínhamos o mínimo de cansaço e defesas, usando seu conhecimento muito íntimo das passagens secretas do castelo, provavelmente. Mas com todo seu planejamento e astúcia, ele de alguma forma não se lembra de que seu alvo não estaria em seu dormitório e que ele não poderia entrar sem a senha. Isso me faz acreditar que ele também pode ter outros objetivos. Eu digo seriamente, tentando não dizer nada que possa quebrar o equilíbrio da situação atual entre cânone e mudanças. E professor Snape, eu sei que seu relacionamento com esse grupo é tenso, para dizer o mínimo, mas pelo menos mantenha um ponto de vista objetivo sobre as habilidades do homem. Acrescentei para impedir que o professor negasse minha análise só porque ele tem um complexo. Isso o fez franzir ainda mais a testa. Eu disse que ele conhece Severus mais do que o suficiente. Lupin riu um pouco. Você pode estar certo, Aedan. Certo, todos estão dispensados. Sirius não atacará novamente esta noite, mas permaneça vigilante. Dumbledore então ordenou gentilmente. E Potter, ele deveria ser informado? Perguntou Snape antes de sair. Não, deixe-o dormir, pois em nossos sonhos entramos inteiramente em nossos próprios. Deixe-os nadar no oceano mais profundo ou planar sobre a nuvem mais alta, respondeu o diretor enquanto olhava para Harry com cuidado. Capítulo 95. O ataque à mulher gorda deixou todos no castelo nervosos. Cada sombra se movendo ou barulho de farfalhar fazia as pessoas temerem que Sirius Black as atacasse. As pessoas até começaram a se mover em grupos para se sentirem seguras. Enquanto isso, os membros do clube de duelos estavam se esforçando cada vez mais. A ameaça de Sirius Black acendeu um desejo de não temer o homem e melhorar para derrotá-lo. Muitas pessoas sonham com a glória, e sua captura estava na mente dos mais corajosos, ambiciosos ou convencidos. Nós nos certificamos de contar a eles as habilidades reais do homem. É claro, não queremos que as crianças marchem para suas possíveis mortes porque achavam que eram tudo isso. Mas muitos dos membros mais jovens estavam se esforçando para provar para mim que eram os próximos líderes do clube. Eu tinha algumas pessoas que estavam me impressionando na faixa etária que eu estava almejando. O que me deixou feliz foi ver o crescimento do caráter de Ron. Embora dever de casa e estudo fossem coisas que ele ainda temia fazer, ele estava treinando com o cenário difícil do meu guia e alcançando ótimos resultados. Ele também começou a duelar com alguns alunos da Sonserina que se mostraram pessoas razoáveis. Fora do clube, os outros dois membros do trio estavam tendo experiências variadas no ano até agora. Harry estava vendo presságios de morte em todos os lugares porque Sirius simplesmente não conseguia deixar de olhar para o garoto. Ele sentia que estava perdendo por não ir para Hogsmeade. Irritado que os professores estavam agindo como babás superprotetoras. E envergonhado que ele foi ridicularizado por desmaiar perto de dementadores. Ele realmente veio até mim para falar sobre alguns de seus problemas, o que foi interessante para experimentar sua confiança. Então o que você acha? Perguntou o garoto mal-humorado. Bem, a visita a Hogsmeade nunca foi realmente uma grande coisa para mim, honestamente. Eu vou principalmente porque meus amigos gostam de sair do castelo e acham que se eles não me fizerem ficar preso o tempo todo e trabalhar em meus projetos. O que é uma suposição justa no meu caso. Então não posso realmente simpatizar com você aí, amigo, desculpe. A coisa do presságio da morte, no entanto, é altamente subjetiva, não ajudada pela professora Trelawney. Com toda a honestidade, você poderia passar na aula dela prevendo seu próprio infortúnio e morte. Você ainda precisará saber como fazer isso corretamente para os NOMS, mas qualquer outro teste ou tarefa você pode enganar ela. A única razão pela qual ela tem o trabalho aqui é porque ela é uma verdadeira vidente. Eu estava explicando quando Harry me interrompeu com uma pergunta. Um quê? Ele perguntou surpreso. Acho que você ainda não chegou tão longe. Mas um vidente é alguém que faz profecias verdadeiras do futuro. Isso não é como os eventos possíveis que podemos prever por vários meios, como bolas de cristal e folhas de chá. Este é um futuro que vai acontecer. A professora por acaso herdou o suficiente desse dom de sua avó para ser capaz de fazer isso. Expliquei calmamente.
Ela pode realmente prever o futuro, mas ela é tão estranha. Nem Hermione consegue levá-la a sério e ela adora professores, disse um Harry espantado. Sim, isso não é muito surpreendente devido à sua mentalidade rígida. A adivinhação não é para a garota. Eu estudei profundamente para atingir os resultados que tenho, e é apenas irritante para mim. Eu admito para a criança. Até você, Aedan. Ele ficou surpreso com a resposta. Sim, para mim, não vale a pena, a menos que você tenha uma afinidade especial por isso, ou por uma arte que envolva isso. E eu não tenho. É por isso que para a maioria das pessoas o curso é apenas a aula, eu não quero aprender aritmancia ou runas antigas, ponto. Eu digo com uma risada. Eu entendo. Eu entendo porque você gosta dessas matérias, Aedan, você é mais do que brilhante nelas. Simplesmente não é minha praia. Ele concordou com a minha opinião. Obrigado, Harry. Agora sobre seu problema com dementadores. É mais provável que eles sintam suas emoções constantemente furiosas. Embora possa não parecer legal, por causa de sua criação e seu tempo aqui em Hogwarts aprendendo sobre seu passado, pais, inimigos e magia, você é excessivamente emocional. Você não tem muito controle sobre si mesmo. Não estou de forma alguma culpando você, Harry. Você foi jogado em um mundo que constantemente olhará para você em julgamento e admiração pelo dia em que você perdeu tudo. Adicione a isso o fato de que as informações estão sendo retidas por causa de sua disposição sensível às suas emoções e às dos outros. Isso frustra. Mas essa turbulência é exatamente o motivo pelo qual você é tão atraente para essas criaturas ocas. Elas são tão vazias que desejam emoções de qualquer tipo para preencher esse vazio, e você está tão cheio delas que poderia ser considerado a refeição mais tentadora de Hogwarts. Eu explico em uma voz calma e suave, para que ele saiba que está tudo bem e que é tudo compreensível. Ok, então eu os atraio, mas por que eu desmaio? Outros foram atacados, mas eles não reagem como eu. Ele perguntou querendo saber. Ele não quer acreditar que é porque ele é fraco. Isso, Harry, é por causa do que você experimentou na vida. Você passou por grandes perdas, solidão, tristeza e dor. A perda da sua alegria pelos dementadores traz à tona as piores memórias que temos. É por isso que eles são os carcereiros dos piores criminosos que temos. Eles constantemente fazem você viver suas piores memórias. E para você é tão avassalador que você perde a consciência. Eu respondi ao garoto com simpatia. Há algo que eu possa fazer? Você disse quando anunciou uma classe em um feitiço, que ele protegeria o conjurador de dementadores. Você pode me ensinar? Ele perguntou esperançoso. Não posso fazer um a um para desenvolvê-lo tão rápido quanto você deseja nessas aulas, Harry, mas sei que o professor Lupin estaria muito disposto a fazer isso. Falei com o homem e ele estava planejando ajudá-lo nessa área. Respondo dando a ele um caminho a seguir. Sério? Então eu vou falar com ele agora. Obrigado, Aedan. Ele gritou enquanto corria para encontrar o homem. Eu ri do seu comportamento ainda imaturo e relaxei por algum tempo depois daquela conversa. Hermione estava indo bem até agora, enquanto tentava lidar com o curso completo de Hogwarts. É inútil tentar e até mesmo fazer isso, já que você pode simplesmente fazer como eu fiz, ou seja, estudar a matéria por conta própria e fazer o teste. Mas ela é muito teimosa de maneiras estranhas. Meus amigos também estavam no ritmo da coisa. Christian estava se preparando para a temporada de quadribol, participando do clube de duelos e ajudando a Grid com seu planejamento de curso. James estava supervisionando o clube de feitiços, estudando encantamentos por conta própria e usando horror para praticar sua ferraria como seus instrutores lhe disseram para tentar fazer. Vitória estava gastando todo o seu tempo extra treinando com Madame Pomfrey, sendo uma médica para o clube de duelos ou estudando os livros de medicina trouxa que eu continuo dando a ela. Isso sem mencionar manter suas notas no topo e o treinamento que eles recebem de mim em combate e oclumência. Eu estava fazendo um bom progresso em todos os meus 3 projetos de criação. Estou no meio de testar algumas maneiras diferentes de manter o fogo do dragão depois que ele foi capturado. Uma envolve obter catalisadores de chamas da mesma espécie e fazê-los canalizar magia para o fogo continuamente. Outra envolve encontrar um combustível adequado para ele queimar. E outra é mexer com o tempo dentro da caixa selada para apenas preservá-lo. Meu feitiço Dada está fazendo um grande progresso, mas meu feitiço de feitiços tem sido mais lento devido à complexidade de seus princípios. Mas o mês de outubro teve que passar, deixando novembro tomar seu lugar. E com ele a temporada de quadribol estava sobre nós mais uma vez. Agora, geralmente o primeiro jogo da temporada é Grifinória x Sonserina. Mas de alguma forma e por algum motivo, Draco ainda está enrolando o braço como um idiota e isso é por algum motivo. O suficiente para fazer todas as partidas mudarem de seu formato usual. Eu realmente não entendo a escola às vezes. Eles poderiam ter simplesmente substituído o idiota. Não é como se eles não tivessem tido tempo suficiente para fazer isso. Não como se eles não tivessem tido a chance com seus testes também. Esse é o tipo de atitude laissez-faire que me faz questionar Dumbledore às vezes. Ele simplesmente não estala o chicote o suficiente. Ah bem, então agora vai ser Grifinória contra Lufa-Lufa como no cânone. Durante chuva torrencial e uma porra de tempestade de trovões também. Praticando um esporte no ar. Cavalgando em vassouras com metal nelas. E o único final do jogo de uma pequena bola dourada é pego. Com todo o público de alguma forma concordando em ficar encharcado enquanto assistia ao jogo. Idiotas loucos. Mas pelo menos meus amigos se tornaram animados com a chegada da tempestade.
Eles tiveram que ir um de cada vez para garantir que nada desse errado. Christian foi o primeiro, pois ele se tornou um lobo de verdade, com pelo preto puro e olhos azuis elétricos. Ele era magro e musculoso, pelo brilhante e maior do que o tamanho médio para um lobo. James foi o segundo, pois ele também seguiu o padrão de sua forma ser a mesma de seu patrono. Ele se tornou uma pomba branca pura, mas com olhos azuis também. Vitória foi a que mais nos deixou curiosos devido ao seu raro patrono. Sua transformação demorou mais do que o normal, mas surpreendentemente ela não se transformou em nenhuma metade de um hipogrifo, nem uma águia nem um cavalo. Ela era uma verdadeira leoa, forte e orgulhosa, feroz e nobre. Sua forma de leoa tinha um pelo mais escuro perto de sua cabeça e seus olhos verde esmeralda também foram mantidos. Realmente combinava com ela. E então eu mesma me transformei em uma leoa da montanha e ajudei todos eles a se acostumarem com suas novas formas. Em uma pequena nota lateral, Tori realmente gostou de quão próximas nossas transformações eram e ficava constantemente se aninhando como uma leoa. Mas era um tipo estranho de bom ouvir minha namorada ronronando. Nós nos divertimos até que Vitória e eu tivemos que ir ao campo de quadribol para o jogo. Eu ainda servia como curandeira no local e hoje haveria muitos feridos devido ao clima, então chamei Tori como minha assistente. Nós dois estávamos quase constantemente nos movendo para colocar os jogadores de volta em suas vassouras e nos jogos, o que foi uma droga por causa da chuva. Embora alguns olhares legais para Vitória tenham me feito sentir um pouco melhor, ela, por outro lado, estava vivenciando o que era basicamente uma situação de pronto-socorro pela primeira vez, mas sendo quem ela era. Ela manteve a calma e se moveu rapidamente e com propósito. Foi uma ótima experiência para ela. Então eu vi o momento que eu realmente estava esperando quando Cedric, como capitão e apanhador, foi para o pomo e Harry rapidamente o perseguiu. Então um raio de luz atingiu a bola dourada e se transferiu para o belo adolescente, fazendo-o ficar atordoado. Cara, essas pessoas são tão imprudentes. Os encantadores sortudos inventaram tantas proteções para esse esporte. Pensei quando vi. Quando Cedric caiu de volta no chão, ele praticamente saiu do lugar, então conseguiu se impedir de cair, mas ainda não tinha controle do corpo devido ao choque. Harry aproveitou a chance para perseguir o pomo ele mesmo, mas infelizmente os dementadores não conseguiram resistir ao suntuoso banquete que o jogo estava apresentando a eles. Tantas emoções em um só lugar eram basicamente um farol no escuro para aqueles parasitas. Rapidamente corri e gritei usando o feitiço sonoro. Diretor, os dementadores estão aqui. Usem um patrono. Eu grito, fazendo todo o campo notar a presença das criaturas acima de nós, bem a tempo de uma pegar Harry e fazê-lo perder a consciência, caindo da vassoura. Eu peguei Harry. Os dementadores são seus. Eu grito e recebo sua concordância tácita enquanto ele pega sua varinha e mostra a todos o que um patrono pode realizar. Enquanto faço Harry pousar suavemente, o patrono Fênix de Dumbledore levanta voo enquanto ondas de emoções positivas tomam conta de todo o campo, forçando os dementadores a recuarem. Eu consigo cobrir o trem, mas ainda não estou neste nível. Pensei comigo mesmo com um suspiro de admiração por sua força. O velho não ficou feliz com isso. Ele estava realmente muito chateado e o ministro não iria se divertir. Mas eu tinha que cuidar de Harry. Ele não acordaria tão cedo, então o levei para a enfermaria para descansar. Tori, vou correr para o castelo para trazer o garoto de volta rápido e já volto. Você entendeu? Perguntei sério. Eu cuido disso. Foi sua resposta determinada. Tudo bem, eu acredito em você e volto em 20 minutos. Você sabe o que fazer se for muito sério de qualquer maneira. Eu digo com um aceno de cabeça e vou embora. Quais são as chances de o Nimbus 2000 ainda bater no Salgueiro Lutador? Pensei enquanto corria na chuva com Harry inconsciente. Capítulo 96. Com Harry na enfermaria, a Grifinória perdeu seu primeiro jogo do ano, e de alguma forma, o Nimbo ainda acabou caindo no Salgueiro Lutador. E com Poppy sendo quem ela é, ela forçou Harry a descansar na enfermaria durante o fim de semana para se recuperar de seus encontros com os Dementadores. Mas com isso acabado, os próximos 2 meses estamos passando o mais pacificamente possível, quando não se está sendo afetado pelos parasitas encapuzados de qualquer maneira. O que deixou Dumbledore furioso quando eles chegaram ao terreno da escola, fazendo o ministro se desculpar profusamente por isso. Ele sabia o quão ruim ficaria se os jornais tivessem acesso a essa notícia. Dementadores atacam o menino que vive em Hogwarts. Seria um pesadelo absoluto para o homem. O que me agradou muito cerca de 2 semanas antes do intervalo foi que descobri como manter o selador de fogo de dragão. Acabei seguindo a rota dos encantamentos do tempo analisando o vira-tempo na minha mão e minimizando os efeitos semelhantes aos da caixa, em vez de deixar o mundo inteiro ser afetado. Basicamente, fiz um mini loop temporal ativar assim que a caixa selou fogo. O loop dura meio segundo e fica ativo continuamente depois que algo é introduzido nele. A única desvantagem é que o produto se torna um item de uso único. Pode durar cerca de 3 dias, mas quando esse tempo acaba, os encantamentos e runas são completamente usados e se tornam inúteis. Embora fosse um item único, ainda era um pequeno equipamento impressionante. É uma pena que eu não possa vendê-los para trouxas, isso ajudaria uma boa quantidade de pessoas que estão na fila para transplantes de órgãos a obter o melhor que pudessem. Mas com essa linha de pensamento, o lado ilegal das coisas pode ficar mais agressivo com suas aquisições também. Mas com um protótipo finalizado, eu o entreguei a Scott.
Ele providenciaria os testes e me enviaria feedback sobre o desempenho. Usaremos um Welsh Green comum para o teste, já que eu possuo a maior parte da reserva e é o dragão mais fácil que conseguimos rapidamente arranjar para testar. Espero que funcione bem. O intervalo estava chegando agora, e decidi que era hora de visitar a Sriek em Shak. Gostaria de falar com Sirius sobre suas ações e fazer a configuração adequada sem ser aberto. Então, uma noite decidi me aproximar silenciosamente do salgueiro lutador que guardava a passagem para a cabana. Foi bem simples reconhecer o nó em seu tronco e imobilizá-lo. Minhas notas em herbologia não eram só para enfeitar. Eu passei pela passagem estreita e saí para ver o interior do antigo lugar de Remus. Assim como qualquer casa abandonada que costumava abrigar um lobisomem se transformando, o lugar estava simplesmente decrépito. Não sei por que Sirius não tornou sua estadia mais confortável. Você sabe, uma pequena limpeza e reparo não fariam mal. O lugar estava coberto de poeira, com móveis quebrados espalhados, janelas fechadas com tábuas, paredes esfarrapadas, portas desarticuladas e algumas boas e velhas marcas de garras. Usei meus sentidos para sentir ao redor e, com certeza, o cachorro grande estava lá em cima. Tenho certeza de que ele notou minha presença e está esperando em uma emboscada também. Ele pode estar um pouco desequilibrado no momento, mas também está desesperado para pegar o rato. Desesperado para não voltar para Azkaban. E pessoas desesperadas são alguns dos seres mais perigosos que existem. Então subo os degraus irregulares, calma e confiantemente. E antes de entrar no quarto em que Sirius estava escondido, parei. Olá, Sr. Black. O Sr. Foster me disse que você veio como eu pensei que viria. Então, podemos conversar civilizadamente ou eu tenho que subjugá-lo primeiro? Eu perguntei alto o suficiente para o homem me ouvir através da porta. Depois de não ouvir mais nada, suspirei. Subjugação então. Eu disse com um toque de decepção enquanto sacava minha varinha. Abro a porta e assim que entro, o homem em fuga atira um golpe de corpo inteiro por trás de onde a porta se abriu. Eu mudo meu corpo para o lado e uso meu impulso de esquiva para me virar completamente em direção ao homem e desviar de uma corrente de desarmamento e atordoamento para o lado com facilidade. O homem era um lutador agressivo e confiante. Ele tentou sobrepujar em termos de ataques formando correntes de feitiços. Ele atacou com maldição de pernas de gelatina, desarmando, atordoando e então encarcerando feitiços, terminando sua investida com 3 atordoadores consecutivos, me fazendo rapidamente me defender com esquivas, deflexões e um feitiço cortante para cortar as cordas conjuradas bem no meio enquanto eu lido com seus atordoadores e copio o pequeno truque do professor Flitwick de nossa vitrine enquanto redireciono seu último feitiço para ele. Usei isso como minha própria oportunidade de contra-atacar, já que o homem era do tipo que se tornava mais agressivo conforme a luta continuava. Sobrecarregando seus oponentes até vencer, eu precisava quebrar seu ritmo. Então o que eu fiz no breve momento em que ele teve que se defender foi soprar toda a poeira da sala contra o homem, então atirar as arações debilitantes para escurecer sua visão, diminuir seu tempo de reação e cansá-lo enquanto ele estava lidando com a poeira, que ele tentou limpar do rosto enquanto se mantinha em movimento. Minhas azarações acertaram, mas para ele nada mudou, então ele pensou que eram inúteis. Até que ele abriu os olhos para ver meu próprio feitiço atordoante se aproximando de sua cabeça rapidamente, forçando-o a se abaixar. E só então percebendo meu feitiço de knockback ele tentou rolar para longe. Infelizmente para o homem, ele fez o que eu queria que ele fizesse. Com sua visão prejudicada, cansaço repentino e seu processo de pensamento um pouco atrasado, ele não percebeu que eu o atraí para perto da janela. Então, com ele em posição, atirei 2 feitiços de desarmamento rápidos e depois atirei 2 feitiços no homem. Mas ao vê-los errar, Sirius pensou que eu cometi um erro e imediatamente tentou partir para a ofensiva novamente. Mas quando ele moveu o braço da varinha, ele foi completamente contido pelas cortinas que agora se moviam. Com um grito de surpresa, o resto do corpo dele foi enrolado no tecido e eu desarmei o homem enquanto ele terminava de fazer o burrito Sirius Black. O homem agora enrolado no chão como um baseado estava tentando muito se esquivar, mas ele mal conseguia mover o quadril e os joelhos para cair como um peixe. Isso me fez rir um pouco, recebendo um olhar de volta. Olá, Sr. Black, eu realmente não queria ter que lutar com você, mas você não acreditaria em mim, então aqui estamos. Eu sou a Adam Bones, um prazer conhecê-lo. E devo dizer que sua infeliz prisão não enfraqueceu muito suas habilidades, mas causou estragos em seu corpo. Posso ajudar com isso se desejar, já que até Madame Pomfrey admitiu minha superioridade no campo. Eu digo educadamente ao homem enquanto ele estava deitado no chão. É claro, fui espancado por um garoto e disse que minhas habilidades não enferrujaram. Ele murmurou mal-humorado. Por favor, não fique tão deprimido. Eu treino com 3 aurores veteranos regularmente. Você é realmente muito habilidoso e eu posso ver porque você almejou se tornar um no passado. Além do seu temperamento explosivo, você teria sido um auror fantástico e tenho certeza que minha tia teria adorado ter você em seu departamento. Eu digo com um sorriso honesto. Isso foi no passado. Ele disse tristemente para si mesmo quase. Mas por quanto tempo você vai me deixar no chão assim? Ele então disse de repente enquanto se contorcia em desaprovação. Isso foi uma punição por me atacar, mesmo depois que o Sr. Foster lhe contou como eu sei da verdade. Digo com um leve tom de repreensão enquanto aceno minha varinha e quebro o feitiço. O homem agora livre salta do chão e se sacode. Ele parecia um pouco melhor do que quando vi pela última vez. Sua pele estava menos pálida, seus olhos mais focados. Seu cabelo tinha sido cortado em minha instalação, e ele usava um sobretudo preto com uma camisa quente da mesma cor, jeans resistente e botas de rua.
Ele ainda estava magro por não conseguir comer muito enquanto estava em fuga. Ele precisava de um banho, mas esta não era exatamente uma casa habitável, e sua linguagem corporal ainda estava cautelosa com tudo, pois não havia recuperado sua confiança. Assim está melhor. Então por que você veio aqui, garoto? E como você sabia que eu estaria aqui? Ele questionou enquanto realmente estava me olhando bem. O último é porque eu sei da situação do professor Lupin, seus dias de escola e como era administrado naquela época. O primeiro tem a ver com como você tem lidado com as coisas. Eu respondi simplesmente. Professor agora. Imagino quão feliz ele se sente por poder fazer isso. Ele sempre foi o mais gentil de nós. Perguntou Sirius enquanto estava preso em sua nostalgia. Ele está melhor, especialmente com a nova receita de Wolfsbane lançada recentemente, digo com um sorriso brilhante. Isso é bom. Mas por que você se importa com a forma como estou lidando com as coisas? Não é da sua conta. Isso é entre mim e o rato. E nada vai ficar no meu caminho. Ele declarou enquanto seus pensamentos irracionais surgiam. O primeiro problema é duplo. Sua presença está causando um tumulto nas próprias emoções de Harry. Você aparecendo como um grande cachorro preto e todos dizendo a ele que é sinistro fez o garoto sentir como se a morte estivesse se aproximando dele. E isso também é por sua causa. Por que ele pensaria isso? Exclamou o homem enojado com a ideia. Porque para ele, você é o traidor dos pais dele, você é a mão do Lorde das Trevas. Um criminoso cruel responsável pelas mortes de 13 pessoas antes de sua prisão, e todos pensam que você quer terminar o que ele começou, plantando a ideia na cabeça dele. Eu explico seriamente para Sirius. Ele ficou em silêncio enquanto pensava e ficou muito desanimado quando percebeu que o filho do seu melhor amigo pensava que ele queria matá-lo. Por que você não contou nada a ele? Você obviamente sabe a verdade e é próximo o suficiente dele para saber como ele se sente? Ele finalmente perguntou com alguma acusação em sua voz. Harry é um garoto muito emotivo. Respondo com um suspiro. Que tal isso? Então o que você e James fariam em uma situação em que o traidor de seus pais estivesse perto de você e você pudesse ter uma chance livre com ele? Perguntei ao homem diante de mim. Vamos atrás dele nós mesmos. Ele respondeu instantaneamente, mas percebeu rapidamente o problema disso também. Exatamente. Você acha que um bruxo de 13 anos, que não quer nada mais do que encontrar o homem responsável pela morte de seus pais, pensaria racionalmente sobre a situação? Não. Ele tentaria pegar o rato sozinho. Ele confrontaria um homem mentiroso, intrigante e covarde, que se esconderia como um rato por 12 anos. Um homem que, além de sua natureza e inferioridade em relação aos seus amigos do passado, poderia facilmente cuidar de Harry e seus amigos se sentisse necessidade ou simplesmente fugir e se esconder como costuma fazer. Explico ao homem. Embora ele não queira admitir, eu estou certo. Harry faria exatamente isso e tentaria enfrentar o homem sozinho, sem envolver nenhuma pessoa realmente capaz. Não importa. Ele saberá de tudo depois que eu pegar o rato. Não será tarde demais então. Ele disse com alguma tristeza e determinação. Eu realmente gostaria de ajudar a limpar seu nome. Eu digo enquanto ele se anima um pouco com o pensamento. Como? Ele perguntou sério. Tenho 2 coisas aqui para obter evidências concretas de que Pettigrew está vivo. Respondo enquanto tiro 2 objetos da minha bolsa expandida. Coloquei um gravador de voz e uma câmera sobre a mesa. Isto é? Ele perguntou depois de olhar para eles. Esses são novos produtos que surgiram nos últimos anos. Esse é um novo modelo de câmera baseado nas trouxas modernas, encantado para funcionar perfeitamente em torno da magia. Capture Pettigrew, prenda-o e tire algumas fotos para que, no caso extremamente improvável de ele escapar, você tenha provas de que ele está vivo e bem. Elas também não podem ser fotos mais antigas porque esse bebê está sendo liberado enquanto falamos. E este é um gravador de voz, mesma origem do anterior, mas permite que você grave qualquer som em seu alcance. Ele pode gravar por cerca de 4 horas continuamente e é mais do que bom o suficiente para gravar todos os sons que acontecem nesta sala. Tenho certeza de que você entende os usos. Eu digo com um sorriso orgulhoso. Ele não vai escapar de mim. Ele simplesmente disse intensamente. Senhor Black, isto é para garantir sua liberdade, não importa o que aconteça. Se você decidir subestimar o quão desesperado o rato está para fugir de você, então você vai se arrepender quando ele escapar. Isso fará com que nem importe se ele escapar. Qualquer um dos truques dele só o levará a viver um pouco mais, pois ele se tornará o homem caçado, até que ele seja reconhecido como traidor. E então você pode realmente estar lá para Harry. Termino suavemente. Ele luta por um tempo. Ele está muito seguro de si, muito ciente de quão melhor ele deveria ser do que seu antigo amigo. Mas ele também sabe o quão covarde ele é. O rato não fica parado quando Sirius se aproxima ou pega. Tudo bem, tudo bem. Vou usar suas engenhocas trouxas. Provavelmente farão minha mãe se revirar no túmulo de qualquer maneira. Ele finalmente concordou. Obrigado, Sr. Black. Vou mostrar como usá-los para lhe garantir liberdade. Digo com um sorriso feliz. Passei alguns minutos me certificando de que o homem sabia como usar ambos. Também dei ao homem comida e bebida adequadas, algumas poções polissuco com aparências diferentes, algum dinheiro para comprar suprimentos, coisas para se manter moderadamente limpo e algumas roupas. Você realmente está preparado, não é? Ele disse, principalmente para si mesmo. Não acho que você esteja reclamando quando isso está te beneficiando. Respondo com um sorriso. Sim, sim, obrigado, garoto. Ele disse um pouco sem jeito, mas ainda assim agradecido. Sem problemas, Sr. Black. Mas antes de ir, tenho uma pergunta. Digo ao homem seriamente. Qual é a pergunta? Ele respondeu curiosamente sobre o que o garoto que descobriu tudo sobre seu passado e seu presente não saberia. Os Potters escreveram um testamento adequado antes de se esconderem? Algo explicando suas razões e últimos pedidos? Perguntei ao homem. Sim, um dia antes de se esconderem, eles foram a Gringotts para que o guardassem lá.
Você não quer dizer? Ele começou a responder quando percebeu porque eu perguntei. É sempre bom ter alguns planos em andamento. Concordo com um sorriso diabólico. Porque sinto que qualquer um que vá contra você nunca vai acabar bem. Então perguntou Sirius com um arrepio percorrendo de excitação pelo fato de eu estar ajudando, e um pouco de medo ao pensar que algum dia eu estaria contra ele. Porque eu garanto que não façam isso. Respondi com um sorriso cada vez maior. Capítulo 97. Depois que minha conversa com Sirius terminou e o que eu poderia fazer no momento foi concluído, voltei para o castelo e me preparei para minha partida. O Natal é sempre uma época boa na minha casa. Também passo bastante tempo sozinha com Vitória, o que é uma grande vantagem hoje em dia. Como de costume, meus amigos e eu fomos todos juntos para o trem, continuamos recebendo muita atenção ao longo do caminho. Christian é o adolescente selvagem, estrela do esporte, duelista com apelo bestial para uma boa quantidade de garotas no castelo, pois seus músculos se desenvolveram e seu rosto está amadurecendo de um garoto atrevido para um homem forte. James está calmo e controlado agora, muito longe da disposição nervosa e assustada que ele tinha durante o primeiro e segundo ano, mas ele tem desenvolvido um corpo muito mais em forma com meu treinamento e sua forja, dando uma aura madura e reconfortante para as pessoas, pois sua aparência gentil faz muitos quase desmaiarem. Vitória está se tornando uma verdadeira bomba e não é só porque ela é minha garota, com suas vestes grossas incapazes de esconder seu corpo muito maduro, pernas longas e finas, pele impecável, olhos encantadores e aura orgulhosa, uma verdadeira combinação de beleza e letalidade, a rainha das cobras. Enquanto eu caminho em frente com confiança, meu longo cabelo prateado etéreo preso em um rabo de cavalo frouxo, um corpo feito para o combate. Rosto bonito e olhos vermelhos ardentes com minha própria aura encontrando seu equilíbrio entre o guerreiro, o estudioso e o governante. Todos nós somos o pico dos nossos interesses. Encantamentos, transmutação dada, poções, herbologia, cuidados com criaturas mágicas, aritmancia e runas antigas. E nós constantemente nos esforçamos mais para melhorar a nós mesmos. Nós levamos nosso tempo durante a viagem para monitorar os alunos e garantir que ninguém esteja ficando louco demais, o que é fácil, já que mesmo se formos glorificados, ainda passamos muito tempo perto dos outros. Isso nos torna mais acessíveis individualmente, resultando em respeito, não apenas em idolatria. Foi tranquilo, já que Harry não estava aqui para causar um acidente com sua mera presença, então chegamos a King's Cross de forma tranquila. Nenhum ataque de dementadores dessa vez. Meus dois amigos se separaram de Tori e eu, dizendo adeus e desejando boa sorte. Eu me encontro com Susan e saio para encontrar Amélia nos esperando, mostrando um rosto aliviado e feliz. Eu me senti um pouco ignorado durante a reunião, porque a tia e Tori começaram a conversar animadamente uma com a outra, mas também fiquei feliz que elas se deram bem. Ambas são mulheres fortes e orgulhosas, então é bom que elas não estejam brigando. Chegamos em casa e desfizemos as malas rapidamente. Susan queria ir ver suas plantas favoritas e Tori estava se sentindo em casa no meu quarto, folheando meus cadernos. Enquanto eu tinha que trabalhar, tia Amélia disse que passaria o título de senhorio para mim no meu aniversário de 17 anos. Eu estava mais do que pronto com minhas habilidades e histórico. Ela nunca quis ter o título, já que para ela sempre foram seus irmãos. Ela agora está apenas devolvendo-o ao seu legítimo dono. E o legítimo dono estava em uma mesa, cuidando da papelada. Mas o que lhe foi um pouco surpreendente, honestamente. Aparentemente a Breaking Ground está se ramificando para a África. Na verdade, sou a favor dessa mudança, simplesmente porque quero que as pessoas de lá reúnam seus conhecimentos e me mostrem poções novas e emocionantes. Com tantas culturas e tradições transmitidas por todo o continente, e fazendo com que a loja perto de Ouagadougou chame mais atenção, ela deve trazer muitas coisas interessantes. Embora sejamos muito diferentes do que eles estão acostumados, espero que eles possam começar uma troca de ideias. O cultivo natural expandiu as fazendas aquáticas ao ter mais serianos se juntando ao projeto. Isso gerou resultados interessantes, pois o lugar está se tornando uma das verdadeiras colônias do mundo, com empregos e comércio para sustentá-la adequadamente. Nossas interações com os centauros também foram ótimas, com uma dúzia ou mais de nossos herbologistas realmente se tornando amigos da tribo que trabalha conosco. Duas tribos aliadas também concordaram em se juntar ao projeto, promovendo a criação de um verdadeiro lar centauro. Também concluímos as negociações e concordamos sobre quais espécies de criaturas seriam introduzidas. Temos as criaturas que ajudarão a polinizar as plantas, manter ciclos de vida e morte saudáveis, os predadores adequados, peixes de rio, insetos e presas. Isso foi um planejamento extenso envolvido e finalmente está avançando. A Fortress Protection está se tornando um verdadeiro lar para os heróis na Bulgária. Enviamos mais homens e mulheres de nossas forças padrão e forças das sombras, juntando-nos a novos estagiários para ganhar experiência e ajudá-los a crescer mais rápido no combate real, resultando em um apoio local esmagador. Em talvez 2 anos, prevemos que a filial será completamente autossuficiente e que não exigirá mais assistência ou supervisão constantes. Foi muito impressionante ouvir que estamos legitimamente ajudando o governo mágico a estabilizar o país. Sherry Holmes me informa que agora temos ouvidos no próprio gabinete do ministro e em algumas casas nobres proeminentes. Não sei como ela conseguiu o segundo, mas ela está realmente assumindo seu papel. Também a tem usado para obter toda a sujeira que Malfoy tem sobre tantas pessoas, dando um dossiê muito grosso de cordas que posso puxar, adicionando minhas próprias peças que nem ele sabe. Também temos feito conexões adequadas por meio de nossos agentes, e o bom e velho suborno também é útil. Também identificamos uma lista de apoiadores de Voldemort na última guerra, supremacistas de sangue puro e indivíduos facilmente influenciáveis, esperando o momento adequado para usá-la.
E a melhor parte é que nada disso está conectado a mim, ou mesmo a senhorita Holmes. O Herald é o jornal mais lido na Grã-Bretanha agora, e decidimos começar a abrir escritórios em outros países, como França, Egito e Bulgária. Levará muito mais tempo para se desenvolver, mas com meus outros negócios presentes também, isso os ajudará um pouco. Meu próprio jornal realmente solicitou uma entrevista comigo também, o que meio que me fez rir. Eles foram tão respeitosos também, tentando me persuadir a concordar. O que eu fiz porque é realmente algo que eu estava esperando. E eles finalmente abriram um novo canal de rádio para as pessoas ouvirem, com música trouxa, notícias, fofocas interessantes e sorteios de prêmios divertidos. Como eu disse a Sirius, a Mugli Toy Box lançará sua nova câmera e o rádio que eles conseguiram fazer funcionar, adicionando mais alguns produtos, mas é só isso. Minha vacina também ganhou seu benchmark atualmente. Minha versão estendida permitiu 1 ano e meio sem nenhuma transformação ou problema entre todos os seus primeiros receptores. 18 meses completos de proteção com uma única injeção. Mesmo sendo eu o fabricante, não pude deixar de sorrir com o relatório. Agora estamos testando a segunda rodada de injeções para ver se os resultados pioram ou se algum efeito colateral surge. A cena underground do mundo bruxo é onde a maioria das mudanças tem acontecido. Minhas ordens fizeram muitos conflitos irromperem. Os desaparecimentos, assassinatos, incriminações e prisões tornaram tudo instável. Os principais jogadores estão tentando recuperar o controle sobre o que estava acontecendo. Mas um deles desapareceu e os outros estão suspeitando uns dos outros e se envolvendo em seus próprios conflitos. Enquanto isso, Elaine tem acumulado conquistas com seu esquadrão e se tornou a bruxa de sucesso conhecida nas famílias. Aparentemente alguns livros interessantes sobre ela foram escritos. Mas estes são como aqueles de Harry matando uma horda de trolls aos 5 anos de idade ou algo assim tão fictícios. Jerry provou ser minha lâmina oculta. Ninguém sabe que ela existe. Ninguém sabe que ela está à espreita. E ninguém notou o desaparecimento de Mulciber SNR, Yaxley ou Jugson ainda. 3 pequenos e leais comensais da morte desaparecendo na noite, com dezenas de outros se juntando a eles como resultado. Ela me informou que McNair está atualmente esperando um trabalho do ministério, então ele geralmente está lá, tornando muito arriscado matá-lo imediatamente por enquanto. Selvin é muito pequeno agora para ser capaz de encontrá-lo no caos. E os carros serão os últimos porque eles estão sempre juntos, principalmente transando um com o outro. Por padrão, tornando o pai e o filho Avery próximos, já que o velho está perto da morte de qualquer maneira e o filho está sempre se movendo, nos dando muitas chances. Tudo isso foi uma notícia brilhante para mim. Com as rédeas livres e o suporte que ofereço aos meus parceiros, eles ajudam a construir as bases para seus próprios objetivos, desenvolvendo ainda mais o que construímos juntos. Agora tenho uma rede autossustentável e em expansão de informações, suprimentos, músculos e influência. Ao mesmo tempo, ganho dinheiro continuamente, ajudando a situação de várias raças de seres mágicos e melhorando a situação de muitas pessoas no processo. E decidi usar minha rede de influência para me preparar para minha transa com Lucius. Eu tenho a sujeira de todos no painel de descarte de criaturas perigosas no fundo dos meus bolsos, lutando pelo controle de Lucius sem que ele soubesse. E com isso eu os fiz concordar que Bookbeak era minha propriedade e eles não tinham o direito de se envolver, portanto o julgamento lá foi cancelado. Eu usei algumas cordas no departamento encarregado de notificar Lucius sobre isso para convenientemente perder sua carta de notificação. E fiz Visengamote agendar um julgamento contra Lord Malfoy por difamação, apreensão indevida de propriedade, falsas acusações, suborno e chantagem. E eu me certifiquei de que ele não soubesse, mantendo os membros do julgamento para pessoas que odeiam o homem, feito subornando seus aliados habituais para simplesmente não estarem lá, já que é apenas um caso sobre um hipogrifo e abaixo dele se importar. Então, para recapitular, cancelou sua tentativa de matar Bicuço sem que ele soubesse, marcou um julgamento contra ele sem que ele soubesse, colocou o tribunal a meu favor como ele costuma fazer e removeu seus aliados. É tão adorável que ele acha que é o único que pode jogar este jogo. Ele nem sabe que há outro jogador também. Vou precisar fazer um exame mais cedo para chegar à data do teste, mas mal posso esperar pelo verão. Pensei comigo mesmo enquanto meu sorriso de diabo era tão proeminente que você quase conseguia ver o rabo e os chifres na minha sombra. Em algum lugar no quarto de um casal assexuado, um homem acordou de repente suando devido a um pesadelo repentino. Lucius, você está bem? Perguntou uma mulher grogue com cabelos quase todos pretos, exceto por uma mecha grisalha. Sim, estou bem, Narcissa. Só um mau pressentimento. Ele respondeu com desdém antes de tentar voltar a dormir. Ele se revirou na cama a noite toda. De volta a Edan, também em uma relação um tanto assexuada. Também enviei um novo conjunto de ordens para Jerry e sua equipe se prepararem para a captura de Peter Pettigrew. Isso pausaria seu trabalho depois dos Avery, mas isso era importante para que as coisas fossem controladas. Finalmente terminei meu trabalho, apaguei todas as luzes e fui relaxar um pouco com Tori. Eu me saí bem hoje, então acho que mereço ter minha namorada sexy em meus braços enquanto relaxamos na minha cama. Pensei com um sorriso feliz e cantarolei. Capítulo 98. O Natal sempre foi um evento muito caloroso com minha família. Eu sempre adoro passar tempo com Susan, Amélia e nos últimos anos, Vitória. Nós relaxamos na sala comum e aproveitamos a neve caindo lá fora, perto da nossa lareira acesa. Este ano, porém, eu tinha algo para contar à minha tia e à minha irmãzinha. Olhei para Tori à minha direita, buscando sua permissão para algo que havíamos discutido na noite anterior. Recebendo um aceno de cabeça, decidi começar. Tia Susan, tem uma coisa que eu gostaria de contar para vocês duas. Eu digo calmamente, enquanto as duas voltam a atenção para mim.
tia com uma sobrancelha levantada e Susan com um olhar curioso no rosto. Então, pelo último ano e meio, Tori e eu estamos juntos. E nós conversamos sobre isso, mesmo que queiramos manter isso em segredo de todos os outros, achamos que deveríamos pelo menos contar a vocês dois. Eu digo gentilmente. Eu sabia que vocês dois ficariam juntos no momento em que você a trouxe para casa. Simplesmente riu uma sorridente Amélia. E ai, isso significa que Tori vai ser minha irmã mais velha. Foi a resposta animada de Susan. Eu meio que imaginei que você soubesse desde o último Natal, mas ainda é melhor dizer. Respondi para minha tia enquanto coçava a nuca. Vitória estava sendo abraçada por Susan, sentindo-se muito feliz por ter uma irmãzinha tão fofa no futuro. Então a tia se levanta da cadeira e caminha até ela também. Agora, embora Tori seja uma mulher forte, ela está parada na frente da mulher que é basicamente minha mãe, então a mãe do namorado dela. É sempre estressante conhecer os pais de alguém que você está namorando. Mas Amélia apenas olhou para ela gentilmente e a abraçou. Tente cuidar dele. Ele sempre corre na frente de todos e não consigo deixar de me preocupar que um dia ele se perca. Ela disse gentilmente para a menina que seu pequeno Aedan escolheu. Ela ainda se preocupa, não importa o quão inteligente, forte ou habilidosa eu seja. Porque como a vemos como nossa figura materna, somos seus filhos. E nenhuma mãe nunca para de se preocupar com seu filho. Claro, ele não vai me perder tão fácil. Ela respondeu com pura determinação nos olhos. Isso é bom, querida. Eu sei que vocês duas ficarão bem. Inteligentes e atenciosas ao extremo. Tenho certeza de que você ficará mais do que bem. Ela disse gentilmente para a garota. Eu também estou supondo que aquele colar que você sempre usa é do meu sobrinho travesso, não é? Ela então provocou levemente. Vitória só conseguiu assentir enquanto suas emoções corriam dentro dela enquanto felicidade, alegria, alívio, pertencimento e aceitação a inundavam, fazendo lágrimas de alegria rolarem por ser segurada pela mulher à sua frente. Eu disse que a tia não teria problemas com a Tori. Digo para minha garota enquanto gentilmente ajudo a enxugar as lágrimas com um lenço. Depois que ela se acalmou, ela ficou envergonhada por ter tido tal reação e estava se sentindo um pouco tímida agora. Cara, você disse que estava mantendo isso em segredo. Mas por quê? Vocês dois realmente gostam um do outro e a maioria da escola tem apostado em quem vocês ficariam. Tori está no topo da lista de longe. Susan perguntou curiosamente. São os gêmeos, não é? Perguntei com um sorriso irônico. Sim, pelo que eu sei são eles. Respondeu Susan enquanto assentia inocentemente com a cabeça. Bem, é principalmente porque queremos esperar até nos formarmos. Então é porque eu já sou bem famosa por causa das minhas criações. Só vai piorar em breve. E Tori quer se sustentar e ser reconhecida por seu trabalho, não porque ela está comigo. Eu a respeito e também não quero fazer nada que atrapalhe seu caminho. Então você não pode contar a ninguém, Sus. Nem mesmo Hannah pode saber. Eu respondi sério. A garota está um pouco triste por não poder contar a ninguém, mas ela tem 13 anos agora e sabe como guardar um segredo. Quer dizer, ela nunca vazou o fato de que eu tenho uma fênix, então eu confio nela. Só não vá longe demais você também. E você conhece o feitiço, querida. Então disse a tia com um sorriso provocador. Isso me deixou um pouco chocado com o fato de minha tia ter provocado alguém de propósito. Enquanto Vitória ficou vermelha, Susan, que também entendeu, ficou ainda mais vermelha. A reação de todos a fez rir um pouco também. Com o anúncio feito, nosso relacionamento foi então celebrado por uma Tilly muito feliz, em êxtase por nossa família estar crescendo e por ela ter mais pessoas para servir. A pequena elfa doméstica estava até cantarolando ao pensar em ter ainda mais pequenos mestres e amantes para cuidar. Isso fez Tori corar um pouco e foi adorável de ver, então eu a mimei bastante quando tivemos um pouco de privacidade. Alguns dias se passaram durante nosso intervalo, Tori e eu relaxamos nos braços um do outro enquanto líamos o que achávamos interessante. Isso foi até a hora de eu ir. O Herald solicitou uma entrevista com a Adam Bones e eu não queria que acontecesse na minha casa, então decidi ir até a sede no Beco Diagonal para isso. Eu sei que há uma sala de entrevista confortável no local. Então dei um beijo rápido nos lábios de Tori. Sus recebeu um na testa e a tia na bochecha enquanto eu saía com Tilly me levando até lá. O beco estava bem movimentado durante os feriados, com muitas crianças de volta de Hogwarts e famílias tendo folga, o que os levou até aqui para fazer compras ou simplesmente caminhar. Eu tive que admitir que há um certo charme em caminhar por uma rua tão antiga com um manto de neve sobre ela. Cheguei ao prédio do Herald, que ficava bem em frente ao centro da firme. O centro em si tinha um fluxo constante de pessoas passando por suas aulas, seminários, atividades, ofertas de emprego e produtos oferecidos. Foi bom ver que ele estava ajudando as pessoas e lentamente fazendo com que elas se adaptassem à coisa dos nascidos trouxas. Na verdade, ele tem mostrado um bom progresso, já que alguns puros sangue se juntaram e uma boa quantidade de mestiços. Entrei no Herald e encontrei a área de recepção parecendo muito limpa e organizada, quase igual aos equivalentes trouxas modernos. Com sofás, mesa de boas-vindas, recepcionista, mesa de centro e algumas cópias novas do jornal para ler. Olá, como posso ajudar, meu jovem? Perguntou educadamente a simpática recepcionista morena. Meu nome é Adam Bones. Vim aqui porque uma jornalista chamada Martha Cromwell pediu uma entrevista. Informei-a educadamente em resposta. Ah, você é o Adam Bones? Ela exclamou surpresa. Sim. Por que você está tão chocado? Perguntei com uma sobrancelha levantada. O criador de tudo na Bones Works. O misterioso herdeiro da família Bones? O sobrinho da Amélia Bones? É você? Ela questionou entusiasticamente, seus olhos brilhando. Sim, a menos que outra pessoa seja essas coisas, então seria eu. Tenho um anel para provar isso também. Eu digo enquanto aceno meu anel de herdeiro. Oh Merlin, fique calma, Sarah. Fique calma. Ela murmurou para si mesma, enquanto estava tão perto de mim que eu não tinha escolha a não ser ouvi-la. Ela então olhou para mim com determinação.
Por favor, assine minha caixa. Ela então exclamou enquanto pegava uma caixa de desaparecimento. Ah, era só isso. Vou gravar. Como é isso? Perguntei com um sorriso. Ela balança a cabeça furiosamente em resposta. Então, com um rápido uso da minha varinha, um belo Aether M. Bonis foi escrito em letra cursiva elegante na madeira. Nunca pensei que realmente me sentiria feliz por ter feito aquelas aulas de caligrafia, pensei comigo mesmo depois. Enquanto Sarah abraçava sua caixa recém-autografada, eu a tirei de seu lugar feliz com uma tosse. Você poderia avisar a senhora Cromwell que estou aqui agora? Perguntei com um sorriso, deixando-a um pouco envergonhada com seu comportamento e rapidamente respondendo ao que estava dizendo. Marta desceu animada com seu cabelo loiro claro em um coque frouxo, alguns sinais de falta de sono ao redor dos olhos. Mas um fogo estava neles enquanto ela olhava para mim, vestindo calças femininas pretas e uma blusa azul. Ela se aproximou de mim como se estivesse olhando para um tesouro valioso. Você é a Adam Bonis? 6º ano em Hogwarts. Herdeiro da família Bonis? Proprietário, fundador e fornecedor de produtos para a Bonis Works? Ela perguntou seriamente. Sim, sou eu, senhora Cromwell. A senhora Sarah Lee já fez quase as mesmas perguntas. Respondi com uma risada. Você não parece possível. Você parece perfeita demais. Ela declarou descaradamente. A maioria levaria suas palavras bruscas como um insulto, mas eu conheço essa mulher muito bem. Ela está tentando me avaliar cuidadosamente para saber como tirar informações de mim. Sim, minha aparência é única, há uma razão, mas é muito pessoal e nunca será discutida, a menos que eu escolha. Qualquer tentativa de mergulhar no tópico será recebida com o fim imediato da entrevista. Eu respondi seriamente à pergunta da mulher. Tão ruim assim, hein? Ela simplesmente disse. As piores lembranças da minha vida. E também não tem nada a ver com o assunto da entrevista que você mencionou. Eu disse claramente. Certo. Siga-me. Ela disse enquanto abria uma porta para um corredor atrás da área de recepção e me guiava para uma sala de entrevista. Como eu disse, eles são aconchegantes. Com sofás modernos e confortáveis, encantados adequadamente para o máximo conforto, a sala não sendo nem muito clara, nem muito quente, nem muito fria ou escura, com uma mesa entre o entrevistador e o entrevistado. Sente-se, sente-se. Vamos começar. Você me conhece, eu conheço você. Desculpe por estar lá fora. Ela disse rapidamente em uma ordem estranha. Está tudo bem, senhora Cromwell, eu fiz minha pesquisa e sabia no que estava me metendo antes de concordar com seu pedido. Digo enquanto me sento com um sorriso e maneiras impecáveis. Certo. Claro que o gênio se preparou com antecedência. Por que não? Ela disse principalmente para si mesma. Tudo bem então, jovem senhor Bonis, vamos começar. Ela então disse enquanto me olhava seriamente. Ela colocou um gravador de voz na mesa e olhou para minha expressão para ver se eu sabia perfeitamente o que era o dispositivo. Então ela simplesmente começou a entrevista. Você tem agora 16 anos e atualmente frequenta a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Você só terminou seus NOMS no verão passado e começou seu caminho. Mas a razão pela qual eu o chamei aqui hoje é por 2 motivos. Seus livros recém-publicados e algo que descobrimos depois de investigarmos você. Então vamos começar com os livros. Você lançou 4 livros sobre 4 assuntos muito diferentes durante o verão. Eles são poções além de poções, aritmancia prática, um passo em direção à verdadeira maestria, runas para uma nova era e um guia de herbologistas para o cultivo de plantas selvagens, desconhecido pela grande maioria dos bruxos. Cada um desses livros é quase revolucionário e tenho certeza de que você sabe que houve um aumento acentuado nas vendas de cada livro. Então tenho algumas perguntas sobre eles. Ela declarou diretamente. Como um aluno pode ter uma fração das ideias desses livros? Ela perguntou com leve espanto devido ao que ouviu de pessoas que conseguiam entendê-los. Caramba, até ela entendeu algumas das de aritmancia e ela nunca fez nenhuma. Com toda a honestidade, essas são as compilações das minhas fundações. Depois que fui acolhido pela minha tia, eu desejei muito me aprimorar e aprender tudo o que pudesse. Então eu a convenci a contratar tutores em todas as matérias em que uma varinha não seria estritamente necessária e o tutor poderia preencher o papel. Então eu estava estudando e experimentando essas 4 matérias por 6 anos antes mesmo de embarcar no Expresso de Hogwarts. Eu respondi honestamente. E há quanto tempo você trabalha nesses livros antes de publicá-los? Ela perguntou curiosa. São quase 10 anos de esforços e aprendizado, reunidos nas bases do que sei hoje. Respondi. Então você está dizendo que isso não é tudo que você sabe? Isso é o básico do que você pode fazer? Ela perguntou incrédula. Sim. Não quero que as pessoas sigam cegamente um caminho feito por mim. Publiquei as ferramentas que elas precisariam para perseguir seus próprios futuros, seus próprios interesses. E espero ver as pessoas irem ainda mais além do que eu tenho, porque quero ver as pessoas se esforçarem para realmente melhorar o que temos e podemos fazer hoje. Desejo evitar a estagnação constante. Então mostrei às pessoas como realmente brincar com poções, os primeiros passos sobre como criar magias. Mostrei a elas como cultivar novas plantas e criei um sistema de runas muito melhor para deixar nossos campos de proteção e encantamento enfrentarem uma revolução. Respondi com meus ideais por trás dos meus livros. Esse é um sentimento e tanto, Sr. Bonis. Mas muitos estão duvidando da legitimidade do trabalho e que ele realmente foi feito por você. Devo admitir que parece impossível. O que você acha? Ela então perguntou. Deixarei que minhas notas falem por si mesmas. Respondi à pergunta. Mas essa é a questão. Ninguém conseguiu dar uma olhada nas suas notas para confirmar. Parece que eles estão determinados a te esconder. Então, oficialmente, quais são os seus resultados de coruja? Ela finalmente pergunta. 8 ou mais e 4 ou mais. Eu afirmo diretamente.
Peço desculpas, mas parece que ouvi errado, Sr. Bones. Achei que ouvi você dizer o mais, mas não existe essa nota. Marta riu sem jeito depois de uma pausa confusa. Simplesmente entreguei a ela a carta com o resultado que recebi neste verão. Se você ainda duvida de mim, eu lhe darei permissão para checar com Madame Marchbanks. Eu também sugeriria que você olhasse para James Calloway, Christian Ward e Victoria Travers. O tempo deles em Hogwarts certamente ajudará você a preencher bem aquela primeira página. Eu respondo com um largo sorriso. Eu nem sequer obtive resposta da mulher, pois ela imediatamente saiu correndo da sala gritando comigo. É só isso por hoje, ouvi enquanto ela se afastava. Acho que vou para casa então. Gostaria de saber como será o artigo? Perguntei a mim mesmo enquanto me dirigia para a saída. Capítulo 99. Pelos próximos dias, nada de muito importante aconteceu em casa, me permitindo ter uma pausa pacífica e gratificante. Um pouco de trabalho devido ao meu status, curtindo meus ajustes em meus projetos de maestria, tempo de qualidade com a família e curtindo a companhia de Tori. Foi simplesmente legal, especialmente quando eu podia ver seu sorriso caloroso quando estávamos juntos, fazendo tudo e qualquer coisa valer a pena. Então, uma manhã, o The Herald chegou. Geração de Milagres. Por Martha Cromwell. Como todos sabemos, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts é o lugar para aprender conhecimento mágico em nosso país. Orgulhosos de ser o mais antigo estabelecimento de educação mágica, tendo já mais de 1 milênio desde sua inauguração. Temos sido muito claros sobre nossa crença aqui no The Herald, de que os padrões de educação na escola foram fortemente reduzidos por agendas políticas, má administração e corrupção. Sentindo que a escola não parecia mais merecer o título de melhor escola do mundo, assumimos a responsabilidade de provar isso. Mas parece que os membros de uma nova geração não estão contando aos outros sobre esses problemas, mas sim resolvendo-os. 3 estudantes de Hogwarts, atualmente em seus 6º anos, estão contendo a maré e se esforçando para melhorar isso. E esse grupo foi reconhecido por seus colegas estudantes como monstruoso quando se trata de suas realizações. Esses 3 estão além de qualquer coisa que Hogwarts tenha visto em estudantes pelos últimos 200 anos, de acordo com os registros. E cada membro dessa trindade está liderando a carga em seus campos escolhidos, exibindo enorme destreza e resultados acadêmicos incríveis. Até mesmo o membro com as piores notas entre eles está muito acima de qualquer outro aluno. Christian Ward, filho dos conhecidos herbologistas Giselle Ward e do magizoologista Daniel Ward, foi apelidado de prodígio em ambos os campos. Seus resultados para ambas as classes em seus NOMS foram o primeiro a atingir tais resultados em 100 anos. Ele viajou o mundo com seus pais desde jovem, mergulhando na natureza desde cedo. Nomeado o melhor artilheiro de Hogwarts por 3 anos consecutivos e liderando sua casa para ganhar a cobiçada taça por 2, ele está na vanguarda do recém-restaurado Clube de Duelos, conhecido por ser inigualável por qualquer um, exceto seu próprio professor, embora ele tenha indiscutivelmente as piores notas do grupo. O adolescente é respeitosamente chamado de a besta entre os alunos por suas habilidades práticas e instintos naturais. James Calloway, um nascido trouxa, é conhecido por seu profundo domínio de toda a magia formal de varinhas. Ele foi notado por ser um participante na criação de uma das vassouras gêmeas que estão no auge da indústria, a Black Bolt, e suas notas fariam você acreditar, mesmo através de sua humilde negação. 3 o mais com um em feitiços, o outro em transfiguração e o último em runas antigas. Ele é o chefe do clube de feitiços de Hogwarts desde o início de seu 5º ano e reconhecido como o melhor do clube desde seu 4º. Ao contrário do Sr. Ward, o Sr. Calloway está usando seu tempo para reintroduzir a arte do encantamento na escola, compartilhando sua paixão com aqueles dispostos a aprender. Sua natureza pacífica, inclusiva e gentil, juntamente com sua disposição em ajudar os outros, lhe rendeu o apelido de o Santo entre muitos alunos gratos. A melhor do trio é, sem dúvida, Victoria Travers, única membro mais jovem conhecida e herdeira da família sagrada dos 28 Travers. Ela atualmente detém as notas mais impressionantes já encontradas na Casa Sonserina. Metade de suas notas testadas foram O mais e o resto O. Ela está acima de todos os outros em feitiços, transfiguração, poções e aritmancia. Ela foi descrita como o que qualquer nobre deve aspirar a ser. Superioridade por meio de esforços e realizações. Além de ser considerada a única aluna conhecida capaz de competir com o Sr. Ward em duelos, ela demonstrou um talento incrível no campo oposto do duelo, cura. A Sra. Travers foi notada por aprender a arte nobre com a própria matrona de Hogwarts, Poppy Pomfrey, e serviu como curandeira tanto no clube de duelos quanto nas partidas de quadribol. Ela foi descrita como nobre, forte e determinada, mas também atenciosa e perspicaz. Seu comportamento, ações e realizações lhe renderam o apelido de a rainha, demonstrando o respeito dos alunos por ela. Esses 3 alunos também são monitores respeitados desde o ano passado. Mas há um aluno que está acima até mesmo desses 3 prodígios. Ele é o líder deles, o mentor deles, o amigo deles, e o aluno mais talentoso que Hogwarts já viu. Depois de vasculhar todos os registros que conseguimos encontrar, nenhum aluno chegou perto de alcançar o que ele alcançou. A Adam Michel Bones, herdeiro da nobre família Bones, sobrinho do chefe do DMLE, fundador e dono da Bones Works, criador da vassoura Black Bolt e autor de 4 livros considerados revolucionários por qualquer especialista competente que tivemos para avaliá-los. As conquistas do jovem Sr. Bones são nada menos que milagrosas. De acordo com seu histórico, que ele nos permitiu ler, ele teve o mais em todos os testes e tarefas que já fez em Hogwarts. Ele fundou um centro de ajuda e intercâmbio estudantil construído em torno do princípio de que todos os alunos são bem-vindos e que qualquer um que deseje melhorar pode fazê-lo. Foi oficialmente chamado de intercâmbio.
A própria matrona que mencionamos antes, Madame Pomfrey, admitiu abertamente que está muito orgulhosa de sua aluna por já tê-la superado. Ele também é o responsável pela reabertura do clube de duelos, ao lado do ex-campeão duelista, atual chefe da Corvinal e professor de feitiços, Felius Flitwick, bem como responsável por financiar o novo clube e fornecer a ele todos os seus equipamentos. Sua aparência é quase impossível de criticar, seus únicos defeitos são cicatrizes que ninguém sabe como ele recebeu. Ele demonstrou imparcialidade para com qualquer um que quisesse aceitá-lo, bem como uma mão firme para com aqueles que cruzam seus valores. Ele demonstrou força, inteligência, sabedoria, liderança e astúcia com seu tempo em Hogwarts. Provavelmente é por isso que ele foi designado como Head Boy sem precedentes em seu 5º ano e ainda mantém o título, outra conquista inédita. Mas aqui está a razão final pela qual ele é inquestionavelmente declarado o melhor por qualquer um que realmente investigue seu tempo em Hogwarts. Os examinadores tiveram que criar uma nova nota para dar justiça aos seus resultados. Runas antigas, O++. Aritmancia, O++. Astronomia, O+. Cuidados com criaturas mágicas, O+. Encantos, O++. Defesa contra as artes das trevas, O++. Adivinhação, O+. Herbologia, O++. História da magia, O+. Estudos dos trouxas, O++. Poções, O++. Transfiguração, O++. Você leu certo, O++. Ele não só fez todos os NOMS disponíveis, como sua nota mais baixa foi excelente com distinção. Ele estava determinado a ser tão espetacular que lhe ofereceram para fazer seus NIEMS imediatamente. Essa inteligência extrema dele, assim como sua casa, lhe renderam o apelido de O Corvo, levando a comparações com a própria Rowena Ravenclaw. Este grupo de jovens homens e mulheres me levou a acreditar que eles podem ser o que Hogwarts, e talvez o mundo mágico como um todo, pode precisar. Um milagre. Nascidos de seus talentos e trabalho duro para fazer o mundo sentir as maravilhas da magia novamente. Para deixar a estagnação e a decadência que nossa comunidade sofreu, e dar-lhe uma nova vida. A Aedan Bones já está fazendo isso. Ele introduziu novos meios de comunicação, ajudou todos os trabalhos de escritório a aumentar sua produtividade. Criou uma das 2 melhores vassouras existentes e agora lançou seus novos trabalhos, Poções além de poções, um guia de herbologistas para plantas selvagens, Runas para a Era Moderna e Aritmancia Prática, uma história em direção à verdadeira maestria. Se nossos leitores duvidam das qualificações deste jovem, não duvidem. Ele já está ombro a ombro com os grandes nesses campos e ninguém que leu seus trabalhos pode negar. Em termos simples, ele mostrou como produzir em massa mais de 100 plantas mágicas consideradas impossíveis antes, criou e melhorou dezenas de poções, incluindo uma Wolfsbane amplamente melhorada. Criou sua própria linguagem rúnica altamente versátil e abriu a porta para qualquer um que queira criar ou modificar feitiços mágicos. Ele é, sem dúvida, um gênio. E é por isso que desejo ver o caminho que eles trilharão, na esperança de trazer uma geração de milagres. A notícia se espalharia rapidamente e isso era certo. Mesmo no exterior isso seria explosivo. É simplesmente porque essas são avaliações padronizadas de todo o mundo, com todo lugar tendo seu equivalente. Tori estava ao meu lado, mas estava preocupada que seu pai descobrisse que ela estava aprendendo a curar. Ele era estritamente contra qualquer trabalho considerado abaixo do status de um puro sangue, e ela não sabia o que ele faria. Tori, você não precisa se preocupar. Seu aniversário é dia 14 de março, então você terá 17 anos e será uma adulta legal quando o verão chegar. Você e eu podemos facilmente encontrar um lugar para nós onde ele nunca mais será capaz de pará-la ou machucá-la. Eu mesma farei 17 anos logo após nossos exames e receberei o título de senhoria, então farei tudo o que puder para ajudá-la e proteger a mulher que amo. Eu disse gentilmente enquanto a olhava amorosamente. Ela olhou nos meus olhos e relaxou bastante com minhas palavras. Ela sabia que seu pai tentaria forçá-la a algo, mas ela não se importaria. Com toda a honestidade, mesmo sendo a única capaz de herdar o nome Travers, ela duvidava que ele deixaria uma mulher fazer isso. Não importava se ela era a bruxa mais brilhante a frequentar Hogwarts em séculos, já que ele era um supremacista de sangue sexista, que acreditava que tudo deveria ser controlado por lordes de sangue puro. A palavra-chave era lordes, não nobres, portanto as mulheres são menosprezadas, enquanto os homens são preferidos. Obrigada, Aedan. Ajuda muito que você esteja aqui. Sinceramente nem sei mais como encarar meu suposto pai. Toda vez que faço uma descoberta na minha pesquisa, chego mais perto dos problemas reais que afligem minha mãe, e fico assustada com o que eles me dizem. Ela disse com um sorriso fraco, um sorriso que eu nunca quis que ela tivesse, mas está lá. Li os resultados e conclusões dela, e eles são honestamente piores do que eu inicialmente acreditava que aconteceu. As coisas estão apontando para anos de abuso mental e físico contínuo de intensidade quase extrema. Sua mente foi gradualmente desgastada até que decidiu se esconder completamente dentro de si mesma. Isso é o que teria acontecido se eu tivesse passado mais tempo sob os cuidados daquele velho demônio. Em um ponto, a mente simplesmente não quer mais sentir a dor. Eu sei, mas o que quer que você decida fazer, eu estarei lá. Se você deseja ignorá-lo, levá-lo a julgamento, tirar seu senhorio, puni-lo ou até mesmo se livrar dele por tudo o que ele fez a você e sua mãe, eu farei tudo o que puder por você. Eu digo enquanto seguro gentilmente a garota geralmente forte. Ela me deixa envolvê-la e se aconchega em mim e descansa sua cabeça em meu peito. Eu simplesmente passei minha noite com ela, deixando-a se sentir segura e descobrir o que ela quer fazer com o que ela agora sabe. Enquanto isso, a Grã-Bretanha estava agitada com a notícia de que muitos gênios estavam atualmente frequentando Hogwarts. Com meus livros voando das prateleiras enquanto as pessoas queriam verificar a verdade por si mesmas. Capítulo 100. O artigo em si não faz nenhum problema direto para Tori e eu, com toda a honestidade.
Para ela, os riscos e aborrecimentos vêm do pai dela, que estou lidando tendo controle total sobre suas comunicações, facilmente feito já que ele não tem uma caixa. Eu sei como os nobres são e eles tentarão arranjar um noivado entre seus idiotas consanguíneos e minha garota. Como diabos eu vou deixar isso acontecer? Então eu administrei a escassa quantidade de correspondência que ele receberia e apenas enviei a ele um monte de dinheiro para o noivado adequado entre mim e ela, com a condição de que fosse mantido em segredo até que ambos nos formássemos em Hogwarts. Ele então receberia a outra metade do que eu paguei. Embora eu seja um meio-sangue, ainda sou um herdeiro nobre com uma vasta fortuna, o melhor bruxo da minha geração de longe, com conexões e um negócio crescente, o que me torna um candidato muito atraente. Minhas irritações vêm de meios cada vez mais fanáticos. À medida que mais pessoas leem meus livros, mais delas estão pedindo vorazmente por explicações e esclarecimentos sobre como eu consegui descobrir tudo isso. Estudos acadêmicos de minhas ideias e resultados já estão em andamento. E o pior de tudo, alguém de alguma forma conseguiu uma foto minha e enviou para a Witch Weekly Magazine. Você não tem ideia do e-mail de fãs que estou recebendo disso. E não tenho certeza se isso é bom ou não, mas Christian e James também estão envolvidos nisso. Houve até uma votação para qual tipo os leitores preferiam. Christian era o amante do tipo selvagem e apaixonado, James era o tipo gentil e atencioso, e aparentemente eu estava determinado a ser o tipo protetor e dominador. Não ajudou quando Vitória meio que concordou com o que eles disseram. Realmente não ajudou que meus dois amigos também estivessem se tornando homens atraentes. O que você pode fazer? Tilly aparentemente estava mais do que feliz em ler essas cartas em vez de tentar encontrar coisas para fazer. Fez ela cantar uma musiquinha enquanto separava a montanha de cartas. Tenho que admitir que às vezes o desejo louco deles por trabalho é útil, mas isso me deu a oportunidade de começar a me comunicar com uma variedade de especialistas e mestres nas áreas de poções, herbologia, aritmancia e runas. Eu estava construindo uma ampla gama de relacionamentos acadêmicos. Você nunca sabe o que pode ser útil no futuro e quem vai ter a próxima grande ideia. Também ajudou a estabelecer meu nome como especialista muito mais rápido. Então, no geral, não foi uma perda total. As férias terminaram de uma forma estranha, mas boa, por causa de toda a atenção que eu estava recebendo. Mas logo chegou a hora de retornar a Hogwarts. Chegamos à plataforma ainda mais cedo do que o normal para evitar problemas. A tia chegou a colocar feitiços de não me notarem todos. Foi por bons motivos também, já que avistei 8 jornalistas, 15 bruxas rondando e muitos outros estavam simplesmente atentos a qualquer sinal de seus colegas de escola recentemente famosos. Então, com uma rápida despedida, todos nós entramos no trem. Algum tempo depois, enquanto Thor e eu aproveitávamos nosso último momento juntos como um casal por um tempo, uma comoção estava se formando do lado de fora do trem enquanto as pessoas corriam em direção à entrada das plataformas. Eu podia ouvir vozes altas, algumas câmeras disparando, gritos e muito movimento. Foi quando pudemos notar nossos dois amigos aparecendo juntos, tentando abrir caminho através da horda de pessoas. Devemos ir ajudá-los? Perguntei a Tori, me sentindo um pouco mal pelos rapazes. Eu não vi nada além do meu homem, e você? Ela respondeu com um olhar travesso enquanto estava deitada em meus braços. Sabe de uma coisa? Você está certa. Acho que eu estava vendo coisas lá fora e deveria estar prestando atenção na minha garota. Eu disse com um sorriso enquanto a puxava para mais perto. Então tivemos mais alguns minutos de tempo para nós antes que eu pudesse sentir nossos dois amigos se aproximando da nossa cabana e nos separamos. Puta merda. O que há de errado com essas pessoas? Reclamou Christian ao entrar um pouco desgrenhado. Isso é bem desagradável. Mas eles vão agir assim o tempo todo. Questionou um James aliviado, agora que não precisa se preocupar tanto. Haha. Vocês dois vão ter que se acostumar, aprender a ser furtivos, ser tão rudes ou frios que eles não terão escolha a não ser deixá-los em paz, ou esperar a euforia passar. Respondo com um sorriso largo. Christian, eu posso ver agindo como um bruto, mas James é muito legal para sequer tentar. Aposto que ele daria autógrafos para todos que pedissem. Vitória acrescenta com uma risada. Vocês dois poderiam ter parado de viver em seu próprio mundinho e ajudado vocês a saberem? Respondeu Christian, irritado com um leve olhar. Você acha que é ruim quando eles veem vocês dois? Imagine o que vai acontecer se eles me virem. A única maneira de não ficar 3 vezes pior é se eu os intimidar ao silêncio e essa não é uma boa opção. Essa opção faz as pessoas se sentirem inferiores, então elas ficam irritadas, depois irritadas e então elas caluniam. Eu respondi de volta para meu amigo. Justo, mas como vocês evitaram a comoção? Especialmente com vocês dois se juntando. Isso deveria ter deixado aquelas pessoas loucas. Perguntou James, fazendo Christian olhar para nós e se perguntar a mesma coisa. Chegamos aqui bem cedo e Amélia lançou alguns feitiços de ocultação para evitar chamar atenção. Respondeu Tori como se fosse um fato. Amélia, James questionou com uma sobrancelha levantada. Decidimos contar a minha tia e a Su sobre nós durante o intervalo. Correu bem, além disso, não é como se elas não se conhecessem. Respondi por ela. Isso é ótimo, Tori. O primeiro passo é colocar os sogros do seu lado. Depois disso você é ouro, mesmo que seja culpa dele. Exclamou um Christian rindo. Estou feliz por vocês dois. Mas você vai ficar bem, Tori? Seu pai provavelmente verá o artigo sobre todos nós também. Perguntou James preocupado. A Edan disse que cuidaria disso e prometemos um ao outro que encontraríamos nosso próprio lugar durante o verão. Ela disse ternamente, olhando para mim. Sim, está tudo bem. Além disso, tenho certeza de que ficaremos noivos em breve. Respondi com um sorriso brilhante. O quê? Foram suas respostas muito surpresas. A Edan, o que você quer dizer com isso? Tori perguntou suavemente.
Bem, eu estava preocupado que com a excelência de Tori sendo exposta, sendo um sangue puro, seu pai sendo como ele é e outros supremacistas sendo como eles são, que eu deveria impedir quaisquer problemas possíveis. Então, atualmente estou controlando o correio e o flu da família Travers e enviei a ele uma oferta muito boa pela sua mão. E só para não ter problemas, isso é para impedir que outros tentem tirar você de mim de alguma maneira legal e idiota. E eu vou propor a você adequadamente quando pudermos viver juntos adequadamente. Eu explico seriamente. Os dois caras olham para mim de uma forma quase impressionada. E você não pensou em me contar? Perguntou Vitória em voz baixa. Eu não queria ficar noiva com um contrato, então queria manter isso em segredo até que eu pudesse fazer isso corretamente e ter um anel pronto. Respondi honestamente. Era como estar diante de uma leoa de verdade, pois ela me olhava com os olhos semicerrados, sem falar uma palavra. O que no caso dela não está longe da verdade. Mas então ela colocou os braços em volta de mim, no que foi quase uma tentativa de esmagar meus ossos com um abraço. Obrigada, Aedan. Você sempre faz essas coisas por mim, até mesmo dando dinheiro para aquele homem. Ela disse enquanto tinha seu rosto enterrado em meu peito. Eu disse que você era meu. Farei qualquer coisa para que continue assim. Eu respondi suavemente enquanto acariciava seus cabelos sedosos e macios. Então a atmosfera na cabana estava ficando rosa, enquanto os dois caras estavam lá, um pouco constrangidos por terem sido basicamente esquecidos. Tosse. Eu sei que vocês dois geralmente são bem comportados, mas isso é um pouco demais na frente de dois solteiros. Disse James enquanto nos tirava daquele momento, enquanto Christian apenas balançava a cabeça. Bem, não posso dizer nada por você, James, mas tenho certeza de que Christian tem algum interesse naquela pequena do segundo ano. Talvez em alguns anos, quando ela crescer, serão vocês dois. Vitória respondeu com um sorriso cúmplice no rosto. Espera. O quê? Não. Luna é como uma irmãzinha. Eu simplesmente não consigo deixar uma garota tão fofa e interessante sozinha, então eu a protejo. Como um coelho até. Ele se defendeu nervoso. Nós todos apenas olhamos para sua reação e sorrimos amplamente. Não é assim não ou. Ele exclamou quase desesperado. Então começamos a conversar sobre nossas férias depois daquele pouco de diversão. Aproveitamos um tempo descontraído juntos. Fizemos algumas memórias simples mas boas. O trem finalmente começou a se mover e era hora de cumprir nossas obrigações e manter algum nível de ordem nos compartimentos. Foi diferente dessa vez devido aos olhares de espanto entre os alunos que leram os artigos sobre nós, ou as meninas coradas desviando seus olhares, e algumas pessoas se remexendo em seus assentos enquanto tentavam decidir se nos abordariam ou não. Isso tudo era bem padrão para mim, mas uma experiência nova para meus amigos. Além de nossos novos fãs, nada problemático aconteceu em nossa viagem de volta. Nenhum segundo ataque de dementador também. Imagino que eles estejam ocupados olhando ao redor de Hogsmeade agora. E Harry também não está aqui. De qualquer forma, Hogwarts logo ficou animada novamente com centenas de alunos retornando aos seus corredores. Eu até recebi a visita de um Harry irritado, reclamando sobre como Hermione fez com que McGonagall pegasse sua nova Firebolt para garantir que ela não fosse amaldiçoada. Minha única resposta foi muito simples. Harry, eu sei que você ama quadribol e tem sonhado com aquela vassoura, mas você tem certeza de que a forma como você está agindo agora é justa? Você recebeu um presente muito caro, de uma pessoa desconhecida, bem quando sua vassoura foi quebrada. Já é suspeito o suficiente, sem acrescentar ao fato de que Black está à solta. Então me diga, é justo tratar seu amigo que não quer que você se machuque ou morra, como você está sendo agora? Simplesmente porque você não poderá jogar com aquela vassoura por talvez uma partida este ano? Eu perguntei ao garoto. Isso faz Harry olhar para baixo com alguma vergonha por suas ações. É simplesmente porque eu estou certo e ele sabe disso. Hermione só não quer que sua amiga se machuque. Então, embora Ron esteja bravo com ela pelos conflitos entre seu amado rato e seu gato, Harry não deveria tratar a pobre garota assim. Você está certo, Aedan. Eu estava muito feliz em pegar a vassoura e machuquei meu amigo que estava tentando me proteger. Acho que vou me desculpar agora. Ele respondeu em voz baixa, pois estava com vergonha de si mesmo. Embora nunca seja bom admitir suas falhas, também é certo fazê-lo. Isso permitirá que você cresça como uma pessoa compreensiva e de mente aberta. Fico feliz se você puder sinceramente se reconciliar com ela. Afinal, você é o melhor amigo dela e isso deve estar machucando-a muito. Não posso ajudar com o gato perseguindo um rato. É simplesmente natural. Eu digo ao garoto em crescimento. Ele acena para mim com determinação e sai para encontrar seu amigo.